Ajude os sussurros do imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Parte 2. A apresentação. Capítulo 11. Segunda-feira, 20 de março de 2017. O prédio da sede da rede de TV ficava em Midtown, em Nova York. Sidney pegou um táxi na rua 42 até o trânsito impedir seu progresso. Ela, então, deixou o dinheiro da corrida sobre o assento, agradeceu ao motorista e desembarcou na manhã de primavera. Serpenteou entre os carros, chegou ao meio-fio, onde se misturou ao fluxo incessante de pessoas naquela segunda-feira indo em direção ao trabalho. Esbarrou em diversos ombros por 4 quarteirões, até atravessar as portas giratórias e entrar no saguão. O elevador a levou ao 44º andar, onde Sidney mostrou seu crachá para passar pela recepção e ter acesso aos escritórios dos executivos. Sua reunião era às 9 horas e o trânsito a atrasará. O plano até então era beber café na cafeteria do saguão e repassar tranquilamente suas ideias antes da reunião para apresentar seu projeto. Em vez disso, Sidney corria para não perder a hora. Ela foi alcançada pela cacofonia reinante dentro das paredes de vidro do escritório, que ofereciam pouca privacidade para os executivos que comandavam a rede de TV. O projeto arquitetônico permitiu-lhe ver que a sala de projeção já estava cheia. Sidney respirou fundo e se dirigiu apressada para lá. Quando abriu a porta, sentiu alívio ao ouvir o murmúrio de diversas conversas sobrepostas. Uma dúzia de filas de cadeiras se alinhava na sala, todas de frente para a parede norte, onde um projetor multimídia com ovo iluminava uma grande tela com o título A Garota de Sugar Beach Produtora. Sidney Ryan Sidney se sentou na única cadeira desocupada, que ficava na primeira fila e era reservada para ela. Por um instante, acreditou que sua chegada em cima da hora passaria despercebida. A grande Sidney Ryan finalmente se juntou a nós para sua própria exibição, Luke Barrington disse, com sua voz grave e desagradável. Sidney fechou os olhos e bufou. Enganara-se ao acreditar que Luke só usava aquela entonação insuportável durante a gravação de seu programa jornalístico no horário nobre. Porém, no último ano, ela aprendeu que a dinâmica rítmica de sílabas saltitantes e inflexão cavernosa se manifestava em tudo o que ele dizia, desde os detalhes da morte de uma jovem em seu renomado programa jornalístico até as lembranças de seu fim de semana no café da manhã de segunda-feira. Sidney gostaria de dizer que aquela voz sonora, que valerá intimamente a Luke o apelido de urso, era falsa como bananas de plástico, mas como ele nunca vacilava em seu tom, ela só podia afirmar que era irritante. Agora que estamos todos atrasados em relação ao cronograma, vamos apressar as coisas, certo? O urso prosseguiu. Essa foi dirigida a Graham Crowell, que comandava a divisão jornalística da emissora. Graham se encaminhou até a frente da sala de projeção e parou junto ao projetor. Obrigado, Luke. Desculpe por afastá-lo de seu jogo matinal de golfe. Mas talvez você devesse investir em algumas horas de trabalho esta semana. Seus índices de audiência estão baixos. Essa afirmação gerou um coro de risadas. Baixos? Luke arqueou uma sobrancelha. Ainda assim são os índices mais altos da rede, e de todos os telejornais do horário nobre. Em zombaria, Graham ficou boquiaberto. Maiores índices de audiência do horário nobre? Sério? Ninguém nesta sala ouviu essa notícia de última hora. Essa afirmação gerou mais risadas. Luke Barrington sabia se autopromover, e a modéstia nunca fora seu ponto forte. Aliás, meus índices estão mais baixos porque saí de férias por 10 dias. E, como todos nós sabemos, a rede ainda precisa achar um apresentador que consiga manter minha audiência. Foi uma piada, Luke. Também estamos tentando consolidar Sidney no horário nobre, já que seus documentários anteriores foram muito bem recebidos. Achamos que há uma oportunidade com a última proposta dela. Com certeza, Sidney gerou um grupo de fãs. Então vamos ver. Luke abanou as mãos. O suspense está nos matando.
Falou como um verdadeiro babaca. Sidney pensou. Sidney? Graham a chamou. Sidney se levantou e tomou seu lugar na frente da sala de projeção. Além da grande plateia no recinto, Eia percebeu que outros funcionários se amontoavam no corredor para conseguir dar uma olhada em seu muito falado documentário. Os crimes reais são populares, Sidney afirmou. Todos nós sabemos disso. E estão empolgando cada vez mais. Não precisamos ir além de Making a Murderer de Jinx para perceber o imenso potencial de audiência para as redes de TV. 48 Horas é um campeão de audiência permanente. Serial foi um dos podcasts mais baixados da história. O público tem apetite por crimes da vida real, narrados em thrillers sob a forma de documentários. Como Graham apontou, meus 3 documentários anteriores retrataram casos desconhecidos, prisioneiros desconhecidos, e apresentaram suas histórias de condenações injustas. Nós conquistamos uma audiência maior a cada documentário e desenvolvemos um nicho: encontrar vítimas de erros judiciais, apresentar suas histórias de injustiça. Minha apresentação de hoje sobre o meu novo documentário é diferente de 2 maneiras em relação aos meus filmes anteriores. Trata-se de uma apresentação ambiciosa, cheia de potencial. Espero que todos concordem. Sidney notou que os demais funcionários entraram na sala de projeção e ficaram de pé nos fundos, uma vez que não havia lugares disponíveis para que se sentassem. Também percebeu que Graham Crowell abriu mão de sua cadeira quando Dante Campbell, a co-apresentadora de Acorde América, o programa matinal de grande sucesso da rede, entrou furtivamente. Por um momento, Sidney hesitou quando reconheceu todo o poder que havia reunido na primeira fila da sala: a rainha da programação matinal da TV, Luke Barrington, e os homens de termo do departamento comercial. De repente, ficou feliz por ter se atrasado. Desse modo, a enormidade do momento não teve chance de oprimi-la. Primeiro, no lugar de um caso desconhecido, dessa vez vou destacar uma pessoa bem conhecida. Sidney continuou. Quem? Luke Barrington quis saber. Sidney esboçou um sorriso, uma máscara que sugeriu a todos da sala que ela estava emocionada por estar conversando com uma lenda tão estimada do horário nobre. Em sua mente, porém, seus lábios curvados eram o equivalente a mostrar o dedo médio. Grace Sebald. Houve alguns murmúrios na plateia. Um zumbido de excitação ante um caso tão notório. Essa é uma história antiga, Luke afirmou. Por isso é interessante. Sidney sorriu mais largo. Ela está presa há 10 anos e alega sua inocência sem vacilar. Se eu entrevistasse uma centena de presidiários, ouviria a mesma coisa 100 vezes. Todas histórias tristes de criminosos que são culpados de modo inquestionável. Você apresenta atualidades, Luke. Graham Crowell interveio, e tem monopólio das notícias de opinião. Este é um documentário de crime real. Não vai roubar o seu público. Agora foi Luke quem deu um sorriso falso. Acha que tenho medo de ela roubar meu público? Você tem? Sidney o fitou com fingida inocência. Muitos na sala se viraram para contemplar o urso. Ele deu uma risadinha, e mesmo esse som veio com um eco irritante. Óbvio que não. Então, pare de interromper e escute a apresentação dela, Graham ordenou. Sidney olhou para Graham e, depois, para a plateia, e pôde captar uma piscadela e um sutil gesto afirmativo de cabeça de Dante Campbell. Grace Sebald é bem conhecida. Assim, prevejo uma onda inicial de interesse pegando carona em minha audiência básica. Meus demais documentários começaram devagar e foram conquistando uma audiência maior ao longo do tempo, quando os episódios se aproximaram da conclusão. Neste caso, espero uma audiência inicial maior. Sidney pigarreou. A outra diferença é que A Garota de Sugar Beach será produzido como documentário em tempo real. Produzirei os episódios à medida que investigo. Eu editei o piloto e o material bruto de 2 episódios de abertura. É o resumo que vamos projetar esta manhã. Incluí minha entrevista com o inspetor Pierre de Santa Lúcia, as provas que condenaram Grace Sebald e o caso de amor entre Grace e Julian Christ. Os episódios vão recontar os acontecimentos como eu os entendo, numa mistura de recriações também de filmagens ao vivo de minha investigação. A audiência descobrirá o que eu descobri no momento em que descobri. Há muito risco aí. Concordo com Luke, Rei Sanjerga afirmou, na primeira fila. Sanjerga era o presidente da emissora e teria a palavra final na prova cedida ponto e do projeto de Sidney. Um problema com o serial foi o final bastante insatisfatório, que deixou mais perguntas do que respostas. Então, aprendamos com isso, Graham disse. Vamos construir o suspense e dar um fim gratificante para o público. O resultado final pode ser enorme. Traremos de volta Grace Sebald e Julian Christ. Não iremos apenas mergulhar na história de amor deles e descobrir quem eles eram, mas também vamos encontrar a verdade. Isso vai fisgar a audiência. Fisgar a audiência não é o que me preocupa, Rei explicou, mas sim fisgá-la com uma grande promessa e não entregar. Assim, perderemos a confiança dela. Alguém viu os números da 2ª temporada de serial? Não sabemos toda a história a respeito de Grace Sebald. O que acontecerá se você não propuser nada revelador além de uma jovem estudante de medicina que matou o namorado, Sidney? Essa é a solução. Não sei o que vou encontrar quando começar a me aprofundar, e tampouco a audiência. Porém, há algo mais na história de Grace Sebald do que qualquer um de nós sabe. Com base em quê? Em minha viagem a Santa Lúcia, onde Grace Sebald passou 10 anos na cadeia. Eu falei com o detetive que conduziu o caso. Os recursos de investigação ali não são iguais aos dos Estados Unidos. A economia local depende do turismo.
E toda a polícia estava sob pressão para solucionar esse caso, para chegar ao fim dele e fazê-lo desaparecer, para que assim os possíveis turistas não desistissem de visitar a ilha. Acho que para concluir a investigação o mais rápido possível a polícia fez com que as provas se encaixassem na narrativa. Também falei com Grace Sebald, como vocês verão em instantes. Tivemos uma longa conversa a respeito de seu caso e das provas que a condenaram uma década atrás. De forma convincente, ela consegue mostrar os furos existentes em todas elas. Se Grace conseguiu transmitir sua inocência de forma tão convincente para você, por que o advogado dela não foi capaz de convencer um júri? Luke Barrington fez um esgar. Ela foi obrigada a usar um advogado local. É a lei em Santa Lúcia. Um advogado local precisa integrar a equipe de defesa dela. Ele não era um profissional qualificado e cometeu erros decisivos durante o julgamento. Claro, no calor da batalha e após o choque de perder o namorado e ser acusada de assassinato, Grace não se apercebeu desses erros. Só com o tempo as carências de seu advogado se tornaram evidentes. E todos nós sabemos que os jurados podem ser persuadidos tanto pela teatralidade quanto pelos fatos. No dia em que entrou no tribunal, Grace Sebald já estava condenada pela mídia e pela internet. Quantos episódios? Rei Sanjay quer saber. Terei de levantar meu plano de produção e entender o arco dramático da história. Mas minha proposta atual envolve 10 episódios, com alguma margem de manobra, obviamente, com base em minha investigação. Eu editei o episódio piloto e esbocei o que quero fazer nos 4 primeiros episódios. Época apropriada? Verão. Graham se adiantou. 3 meses no verão. De junho a agosto. 10 semanas para deixar a história de Grace Sebald se desenvolver. Não apenas contar sua história, Dante Campbell comentou, na primeira fila. Sidney quer dar ao público a verdade, que ela acha que é diferente do que foi dito ao mundo até este momento. Eu já sou uma fã. Sidney sorriu para Dante e juntou as sobrancelhas em um gesto silencioso de gratidão. Dante superara até o grande Luke Barrington nas posições de poder da emissora, com seu programa matinal trazendo centenas de milhões de dólares de faturamento anual. Sem demora, e com o apoio de Dante ainda pairando no ar, Graham diminuiu as luzes, e Sidney se colocou ao lado da tela quando a primeira edição de seu episódio piloto começou a passar. A garota de Sugar Beach Match Day. Parte do episódio baseado em entrevista com Grace Sebald na terceira sexta-feira de março. Grace Sebald se juntou a 158 colegas de turma quando eles se reuniram no Liberty Lounge, no campus da Faculdade de Medicina da Universidade de Boston. Além de alguns estudantes ocasionais que usavam jeans e blazers esportivos ou blusas e saias casuais, os vestidos de primavera formais e os ternos eram o traje comum. Café, docinhos e salgadinhos cobriam uma longa mesa, onde os estudantes enchiam os pratos e batiam papo. Como Grace acordara com indisposição estomacal, não conseguia pensar em comer um sonho recheado de geleia e muito menos em beber um café. Em vez disso, ela perambulava pelos corredores sozinha, desinteressada de se misturar com seus colegas de turma. Ela era assim, alguém que convertia momentos alegres em momentos de angústia. Havia uma agitação palpável no ar. Nesse dia, cada estudante de medicina do 4º ano saberia para qual programa de residência médica fora escolhido. O teto do Liberty Lounge estava cheio de baiões que cairiam sobre os alunos quando abrissem os envelopes do Match Day. Nos últimos anos, a universidade tinha providenciado o registro do evento matinal por meio de um serviço profissional que montava câmeras em posições estratégicas para gravar tudo. Os operadores de câmera andavam entre os estudantes e suas famílias colhendo depoimentos e estavam prontos para gravar close-ups quando os envelopes fossem abertos. De manhã cedo, Grace havia participado da sessão de fotos em grupo, quando os estudantes do 4º ano se reuniram nos degraus à frente do prédio da Faculdade de Medicina e fizeram expressões faciais de meu Deus, para que a universidade pudesse fazer o upload do dia inteiro em seu site e atrair futuros alunos. Mas agora, após a sessão inicial de fotos e com a aproximação da abertura dos envelopes, Grace não tinha interesse em conversas fiadas enquanto as câmeras gravavam. Tudo o que ela queria era abrir o envelope e ver se conseguirá a residência em Nova York. Grace parou na frente da janela e observou os prédios do centro de Boston. Pegou o celular e, com os polegares se movendo a jato, digitou uma mensagem de texto para Julia. Mais 5 minutos. Sim, todo mundo enlouquecido aqui. Isso é muito estúpido. Apenas nos deixem abrir os envelopes. Uma produção tão idiota. Relaxe. Divirta-se e pare de se estressar. Um tilintar e alguns assobios chamaram a atenção de Grace. Tenho de ir. Na iminência de abrirem os nossos envelopes. Os nossos também. Ligo para você em 1 minuto. Grace tirou os olhos do celular e respirou fundo. Ela desceu a longa escadaria, empurrou as portas de vidro e entrou no salão. Estamos muito contentes de dar as boas-vindas a todos os estudantes do 4º ano e seus entes queridos para o Match Day da Universidade de Boston. O diretor do programa de residência médica disse ao microfone. Estamos orgulhosos de nossos alunos e da dedicação que mostraram nos últimos 4 anos. Desejamos boa sorte a vocês. E agora, sem mais delongas, apresentamos seus envelopes do Match Day. Postos ordenadamente sobre uma mesa, 159 envelopes, brancos continham o nome de cada estudante. No interior deles, uma única folha de papel, que dizia onde cada um faria sua residência médica. Grace achou ter ouvido uma contagem regressiva, com as pessoas ao seu redor gritando números no sentido inverso. Mas o barulho e as vozes ficaram ao fundo. Concentrada só nos envelopes, ela avaliou onde seu estaria localizado em ordem alfabética.
A multidão começou a aplaudir, a monótona contagem regressiva terminou, e a manada se moveu em direção à mesa. Grace seguiu com todos os demais, e finalmente chegou à mesa. Os envelopes começaram a ser recolhidos, e as fileiras de retângulos brancos antes organizadas agora estavam espalhadas em ângulos estranhos. Grace encontrou os envelopes da letra S e conseguiu localizar aquele com seu nome. Ela o pegou. Alguns estudantes em torno dela, eufóricos, liam suas cartas. Grace caminhou com toda a calma através da multidão com seu envelope fechado e saiu do Yebert Lounge. Tomou o elevador para o andar térreo, atravessou as portas da frente do prédio e saiu para a manhã fria de março. Só então abriu o envelope e tirou dele a folha de papel, deixando os restos do envelope rasgado caírem no chão. Leu rapidamente seu nome e seu número de identificação e chegou ao meio da página. Parabéns, você conseguiu. Programa, Neurocirurgia Localização. Hospital de Cirurgia Especial, Universidade Cornell, Nova York. Sem deixar que a façanha tomasse conta dela, Grace pegou o celular e ligou. Onde? Julian perguntou antes que o primeiro toque terminasse. Cornell. Silêncio. Julian, você abriu seu envelope? Houve uma longa pausa. Fale. Ela pediu. Cornell também. Na sala de projeção, no 44º andar do prédio da sede da emissora, o rosto de Sidney apareceu na tela enquanto ela olhava para a câmera com a Universidade Cornell ao fundo. Era uma manhã clara, e o sol nascente destacava a portaria de vidro do hospital atrás dela. No Match Day, em 17 de março de 2007, Grace Sebald e Julian Christ, um típico casal americano que havia se conhecido durante um programa para estudantes de medicina em Nova Delhi, descobriram seu futuro. Os dois se candidataram à especialidade altamente competitiva de neurocirurgia e conseguiram ser aprovados para o mesmo programa de residência médica na Universidade de Cornell. Sob qualquer parâmetro, esses dois jovens adultos talentosos e ambiciosos estavam a caminho de um futuro brilhante. Mas salvar vidas não era o que esperava por eles. Tragicamente, menos de 2 semanas depois de terem aberto seus envelopes do Match Day, Julian Christ estava morto, e Grace Sebald, sendo julgado por seu assassinato. Sidney percorreu lentamente o caminho para pedestres do campus, sem nunca desviar o olhar da câmera. Neste verão, e nos próximos 10 episódios, nós nos tornaremos íntimos desse casal antes tão promissor. Iremos nos colocar a par dos tristes acontecimentos que levaram à morte de Julian Christ na famosa praia de Sugar Beach, em Santa Lúcia, e conheceremos a garota que o amava. Nós trabalharemos para entendê-la, para mostrar a vocês os acontecimentos que mudaram a vida de Grace Sebald e a conduziram ao objetivo de se tornar uma cirurgiã. Também investigaremos a última década de sua vida, que ela passou em uma penitenciária estrangeira junto com outros assassinos condenados. Tomaremos conhecimento de sua história. Uma história comum, com reviravoltas desconcertantes e revelações estranhas. Uma história contada da perspectiva de Grace e daqueles responsáveis por condená-la. Examinaremos as provas que colocaram Grace atrás das grades e determinarmos se foram baseadas em ciência ou ficção. Nesse verão, investigaremos a alma de Grace Sebald e finalmente descobriremos a verdade. Sidney parou de caminhar. O hospital e sua radiante fachada de vidro brilhavam no fundo. Eu sou Sidney Ryan, e este é a garota de Sugar Beach. O projetor multimídia com DVD parou a projeção, e as luzes da sala voltaram a se acender. Houve mais murmúrios da plateia. Sidney notou que uma multidão maior se reunirá no corredor durante a exibição. Adorei. Dante Campbell sorria. Quero muito conhecer a história de Grace. Com toda certeza. Adorei. Obrigada, Dante. Sidney compartilhou um momento de contato visual com a maior estrela da emissora. Hey? Graham perguntou. Ray Sanjay ficou de pé na primeira fila. Apresentação sensacional. Ele se dirigiu a Sidney. Vamos conversar a respeito da logística hoje à tarde. Sem dúvida. Sidney fez que sim com a cabeça. O público ia diminuindo conforme se encaminhava para as portas da sala de projeção. Não acho que Luke seja um fã, Sidney comentou quando ela e Graham ficaram a sós. Luke não assina os cheques. Capítulo 12. Terça-feira, 28 de março de 2017. Uma semana depois, após diversas reuniões com executivos da rede de TV, Sidney, após ter recebido sinal verde para estrear seu projeto no verão, sentou-se à sua mesa e editou um clipe para o episódio de abertura. Nos últimos 7 dias, o episódio piloto foi refinado e apresentado aos homens de terno, que tomam decisões sobre a programação, e ao gerente de vendas, que decidiam a respeito de possíveis anunciantes. Na emissora, havia uma sensação geral de entusiasmo com o documentário e com o formato em tempo real. Sidney filtrara e esboçara as entranhas dos primeiros episódios, e, quando começassem a ir ao ar, ela trabalharia para juntar novos episódios a partir das revelações que esperava descobrir enquanto investigava Grace Sebald, Julian Christ, seus passados e os acontecimentos em Sugar Beach. A expectativa do que Sidney poderia descobrir era a origem dos murmúrios dentro da emissora e a fonte de sua ansiedade. Quando se acomodou à sua mesa e sua frequência cardíaca começou a subir e a voz no fundo de sua mente passou a sussurrar suas dúvidas, ela lembrou a si mesma, mais uma vez, que não tinha de mostrar para a audiência quem matara Julian Christ. Sidney só precisava apresentar de forma coerente a possibilidade de não ter sido Grace Sebald. As sugestões de edição em que Sidney vinha trabalhando tinham sido feitas por Ray Sanjay, que não possuía sequer um osso criativo no corpo,
mas sentirá a necessidade de ajustar o episódio piloto antes de assinar um cheque. Quando Sidney fez menção de discordar da sugestão de Ray, durante a reunião que revelara ela tudo o que precisava saber, Graham Crowell dirigiu-lhe um gesto desencorajador com a cabeça. Diga sim às edições a fim de emplacar o documentário. O gesto sutil de Graham era um lembrete de que Sidney não estava criando um documentário a ser escolhido para veiculação, mas, em vez disso, fazia concessões para que os executivos da emissora aprovassem seu projeto. Se ela conseguisse superar esse obstáculo inicial, Graham prometeu-lhe que teria mais controle criativo dali em diante. E assim, com um sorriso largo, Sidney passará a manhã com os administradores, gerentes de vendas e burocratas da divisão jornalística da emissora, ouvindo as edições sugeridas para o episódio piloto de A Garota de Sugar Beach. E por fim, após esses ajustes finais, o episódio de estreia do documentário estava programado para ir ao ar no início de junho. O resumo que Sidney apresentará na sala de projeção uma semana antes tinha conteúdo bastante para 4 episódios de 1 hora de duração. Nas próximas 2 semanas, o objetivo dela era encontrar material suficiente e evidências novas relevantes para os 4 episódios seguintes. E depois, de alguma forma, criar uma conclusão que abarcaria os 2 episódios finais e apresentar provas capazes de mostrar que Grace Sebald não era tão culpada quanto o mundo acreditava. Era uma tarefa árdua. Não pela primeira vez, Sidney considerou que dera um passo maior do que a perna. E aí residia o dilema de tentar entrar em uma indústria, quando sua apresentação é tão forte que até pessoas como Dante Campbell começam a acreditar em você. Junto com a confiança delas vem a pressão para entregar. Agora, depois de um ano revisando o caso de Grace Sebald e lendo as centenas de cartas que ela e Lee Hazell lhe escreveram, após pesquisar, entrevistar e editar os episódios de abertura, além de sua apresentação oficial, Sidney não estava mais perseguindo esse projeto. O documentário receberá o sinal verde. Agora Sidney perseguia a relevância. Chegará a hora de entregar. O primeiro prazo parecia uma corda apertada em volta de seu pescoço, e foi por isso que, quando ela tirou os olhos do computador e viu Luke Barrington entrando em seu escritório, deixou escapar um longo suspiro. Do que você precisa, Luke? Parece que você precisa mais do que eu. Você precisa de uma história, e não tenho certeza de que tem uma. A voz do urso ecoou pelas paredes do escritório de Sidney. Obrigado por sua preocupação. Eu me viro. Você vai? Vou o quê? Conseguir uma história. Sim, Luke. Eu já tenho uma. E trabalho a fazer. Assim, sabe? Sidney ouviu a entonação grave e falsa dele se manifestar, como se Luke estivesse transmitindo alguma sabedoria para seu público. Essa coisa sua. Essa cruzada para ajudar vítimas de erros judiciais. É algo nobre. É um nicho, mas é sustentável. É o quê? Sustentável. Você pode fazer uma carreira com isso. Veja, a minha carreira é o jornalismo. O jornalismo político, que sempre existiu e sempre existirá. Então, acho que você está protegido. Mas eu não gosto de política. Não estou preocupado com a minha carreira. Sidney sorriu. Também não estou preocupada com a minha, Luke. Posso ser uma mulher frágil, mas consigo me virar muito bem. E não gosto de ser assediada. Luke deu uma risada condescendente. Não estou te assediando. Estou tentando ajudá-la. Na realidade, existem muitas pessoas condenadas por engano por aí. Você vai salvar todas elas, uma após a outra. Neste exato momento, só estou preocupada com uma delas. E estou com o prazo apertado, Luke. Então, me dê um pouco de privacidade. De onde vem isso? Essa sua cruzada vem de 3 documentários de sucesso. Sei que você não vai reconhecer o sucesso de ninguém além do seu, mas meu interesse vem do fato de que fiz isso 3 vezes com grande êxito. Luke franziu o lábio inferior e inclinou a cabeça para o lado como um cachorro que ouviu um assobio. Eu classificaria o sucesso mais como moderado do que grande, mas isso é irrelevante. Estava perguntando apenas para descobrir sua influência. Muitas pessoas me perguntam a minha. Sidney voltou para suas edições sem morder a isca. Parece que você está ocupada. Vou deixá-la voltar ao trabalho. Perfeito, Sidney disse. Se precisar de algum conselho, me avise. Isso fez Sidney sorrir. Luke, você nunca fez uma série documental na vida, ainda que tenha posto seu nome naquilo que eu criei para a emissora no ano passado. Por que eu iria lhe pedir conselhos? Luke achou graça. Não sobre como fazer o seu documentário, querida. Mas talvez você queira um conselho sobre como ganhar audiência. Sou bastante versado nisso. Impaciente, Sidney revirou os olhos e voltou para o computador. Ao mesmo tempo, o urso deixou misericordiosamente seu escritório. Mas, ainda após a saída dele, ela podia ouvir a sua voz plangente ecoando nos vazios de seu escritório. De onde vem isso? Essa sua cruzada? Sidney voltou para sua edição. Porém, se esqueceu do que estava tentando executar no clipe atual. Droga. Ela empurrou o laptop para o lado. Sidney olhou para a beirada da mesa, onde havia um envelope solitário. Ela o evitava desde sua chegada, 2 dias antes. Finalmente, Sidney estendeu a mão para pegá-lo e o abriu, retirando a carta, dobrada em 3 partes. Ao desdobrá-la, ela deparou com um quadradinho de lenço de papel, também dobrado impecavelmente. Sidney considerou sua descoberta por um instante e examinou o quadradinho antes de abrir cuidadosamente o lenço de papel. Ao fazer isto, diversas unhas cortadas caíram sobre sua mesa. Ela soltou o lenço e deixou escapar um longo suspiro. Pelo amor de Deus!
Capítulo 13. Sexta-feira, 31 de março de 2017. A penitenciária estadual de Baldwin ficava em Milledgeville, na Geórgia, uma prisão exclusiva para homens, onde se encontravam alguns dos criminosos mais hediondos do estado. Durante anos, Sidney visitou o presídio. Os guardas costumavam brincar com ela, perguntando, em sua chegada, qual condenado iria soltar. Fazia 6 meses que Sidney não ia à Geórgia, e ela não saberia dizer por que escolhera esse fim de semana para visitar Baldwin. Culpou Luke Barrington, a voz que sussurrava nos cantos recônditos de sua mente, dizendo-lhe que a garota de Sugar Beach era um projeto muito difícil de ser realizado. Também desempenhou um papel. E como uma menina de 10 anos fugindo do pátio de recreio, Sidney ignorou o pensamento de que estava procurando compaixão nessa viagem para Baldwin. Era lamentável demais para considerar. Assim, ela fingiu que não era verdade. Sidney encarou a rotina agora habitual de assinar formulários, mostrar a identidade, passar por detectores de metal, ficar de pé como um crucifixo enquanto um guarda passava um bastão pelo seu corpo e permitir que uma guarda feminina a revistasse em busca de drogas e armas. Depois de 30 minutos, ela teve permissão para se sentar em uma sala de espera com meia dúzia de outros visitantes. Leslie Marty, sua coprodutora, enviou gravações em vídeo que esperava incluir no episódio piloto, e Sidney passou o tempo assistindo aos clipes em seu celular e fazendo anotações. Por fim, uma funcionária abriu a divisória de vidro. Sidney Ryan. Sidney tirou os olhos do celular e ergueu a mão. Sua vez, querida, a mulher disse. Sidney foi até a porta ao lado da divisória de vidro e a abriu. Depois a mulher a destravou por meio de um controle remoto. Sem equipe de filmagem? A mulher perguntou. Hoje não. Sidney sorriu. A funcionária apontou para uma fileira de cabines, onde barreiras de vidro separavam os visitantes dos presidiários. Número 6. Obrigada. Sidney percorreu a fileira. Ela sempre teve cuidado de não prestar atenção aos outros visitantes que compartilhavam esse momento íntimo com os encarcerados. Mantinha os olhos baixos e observava os pés até se sentar em sua cabine. Só então ela olhava para a divisória de vidro. Algumas vezes, ele estava sentado ali, esperando. Em outra, ele aparecia de uma porta lateral escoltado por um guarda. Nesse dia, Sidney esperou quase 5 minutos até que ele viesse. O traje laranja que ele usava parecia muito grande. Seus braços magros e pálidos escapavam das mangas como videiras murchas. Ele deu um sorriso sutil quando se sentou. Ela sabia que os presidiários só tomavam conhecimento de que tinha um visitante, mas não a identidade dele. Ele pegou o telefone e o levou ao ouvido. Sidney fez o mesmo. Os dois se entreolharam sem dizer uma palavra. Sidney piscou algumas vezes e finalmente cumprimentou. Oi, pai. Capítulo 14. Quinta-feira, 1º de junho de 2017. Na primeira quinta-feira de junho, quando as temperaturas em Manhattan começavam a subir e a umidade pairava pesada no ar, fazia frio no quarto do hospital. De fato, muito frio para as enfermeiras, mas ele era mantido em uma temperatura baixa pelo único paciente ali dentro por 2 razões simples. Primeira, ele desprezava o calor, e seu corpo aquecia demais, e muito rápido. Isso sempre aconteceu, desde os 15 anos de idade. E considerando o fato de que ele ainda não era capaz de tomar banho sozinho, a última coisa que precisava era chafurdar em lençóis suados e uma camiseta mal cheirosa. E segunda, ele sabia que o termostato ajustado em 16 graus deitava as enfermeiras. E, bem, para o inferno com elas. As persianas estavam fechadas, e sua última lembrança eram os vestígios finais do anoitecer do verão que se espalhavam pelas bordas da janela. Todas as noites, às 7 horas, a fisioterapia acabava com ele, o que fazia cochilar até às 3 da manhã, horário em que acordava alerta e inquieto. Isso era outra coisa que irritava as enfermeiras, já que ele apertava o botão de alarme assim que despertava para pedir ajuda para ir ao banheiro. Ele não fazia xixi na cama, disse às enfermeiras mais de uma vez. E o outro procedimento estava completamente fora de questão. As enfermeiras não gostavam de sua resistência, de seu desprezo e de sua atitude geralmente grosseira, e não escondiam isso. Vou adicioná-la à longa lista de pessoas de minha vida que se sentem da mesma maneira, ele disse à enfermeira-chefe, que realizou uma reunião do tipo intervenção com ele 2 dias depois de sua internação no quarto. Farei isso hoje mesmo se você me ajudar a ir ao banheiro. O que mais o tirava do sério por estar naquele lugar era que ele não tinha controle do ambiente. O desamparo nunca fez parte de seu caráter. Ele simplesmente não aceitava a premissa. Levará sua vida assumindo o controle das situações. Ficar deitado naquela cama de hospital roubara não só sua dignidade como também sua autoridade. Para impor essa realidade, as enfermeiras julgavam de acordo com as regras de fazê-lo esperar por meia hora antes de aparecerem todas as manhãs. Ele tinha certeza de que a maioria dos idiotas internados naquele lugar se sujava durante a espera, ou enchia o recipiente de plástico transparente que ficava na mesa do café da manhã. Então, permanecia como gado à espera de que seus tratadores o parabenizassem por um feito tão admirável antes de descartar seus resíduos no banheiro. Mas ele era novo naquele lugar. Acabará de ser internado no quarto após a cirurgia de pouco mais de uma semana atrás, e as enfermeiras ainda não tinham entendido que ele não era como a maioria dos idiotas.
Assim que percebeu o jogo da espera, que considerou como modo não verbal de as enfermeiras lhe explicarem como as coisas funcionavam, ele transformou as horas do amanhecer em um prazer real para todas no dia anterior, quando virou de propósito à mesa do café em sua tentativa de alcançar o banheiro. O caos fez as enfermeiras virem correndo para seu quarto, onde o encontraram sentado na beira da cama. Uma ajudinha seria legal, ele disse. As enfermeiras não acharam graça do comentário. E para essa noite as bruxas haviam adaptado sua estratégia. Ele notou, quando abriu os olhos no quarto escuro, que elas tinham mudado a mesa do café para o outro lado do aposento e, enquanto ele dormia, o recipiente de plástico fora colocado entre seu quadril em boas condições físicas e o corrimão lateral do leito. Foi como se elas tivessem lhe dito um sonoro foda-se. Ele quase apreciou a tática das bruxas. As janelas brilhantes estavam escuras agora, o primeiro indício de que ele dormira por pelo menos algumas horas. O seguinte foi a pressão na bexiga. Quando seus olhos se adaptaram ao escuro, ele viu no relógio de parede que já passava um pouco das 3 da manhã. Ele apertou o botão de alarme e esperou. Respirou fundo, ajeitou-se na cama para abrandar a pressão da bexiga e considerou que talvez não tivesse escolha essa madrugada a não ser usar o recipiente de plástico. Observou o relógio tic-taquear até o ponteiro dos minutos passar pelo número 9. Ele sabia que era isso que as enfermeiras queriam, entrar em seu quarto e descobrir que o tinham vencido. Ele era um homem derrotado, havia pouca dúvida a esse respeito. Mas domado, sem chance. Não faria xixi na cama, simples assim. O dispositivo intravenoso e o catéter foram arrancados primeiro, com uma onda de dor percorrendo seu braço. Em seguida foi a vez dos tubos em seu nariz e dos eletrodos autoadesivos em seu peito. Um deles, ele não saberia dizer qual, já que arrancou todos em uma sucessão muito rápida, gerou uma barulheira de alarmes apitando e silvando. As enfermeiras chegaram em um piscar de olhos, com 2 delas entalando na porta do quarto. Quando o viram totalmente alerta, começaram a repreendê-lo. O que você está fazendo, Sr. Morelli? Não vou jogar de acordo com as suas regras, ele disse para elas. Apertei o botão há 40 minutos. Temos mais pacientes para cuidar. A enfermeira avaliou os danos e recolheu o dispositivo intravenoso do chão. O senhor poderia ter se machucado arrancando isto. Outros pacientes para cuidar às 3 da manhã. Vocês não estão tão ocupados no meio da madrugada que não possam ao menos me atender. Preciso fazer xixi. Não estou pedindo para fufar meu travesseiro. Se eu conseguisse ir ao banheiro sozinho, eu iria. Há um urinol bem aqui. A enfermeira mostrou o recipiente de plástico. E eu já falei que não vou usar isso. Vai levar 5 minutos de seu turno para me ajudar a ir ao banheiro. Tenha alguma maldita compaixão. A enfermeira aproximou a cadeira de rodas da cama, enquanto seu colega o agarrava pelas axilas. É uma alegria tê-lo aqui, Sr. Morelli. Ele resmungou enquanto elas o acomodavam na cadeira. O prazer é todo meu. Anoitecia naquela sexta-feira, e as enfermeiras da equipe do fim de semana começavam sua jornada. Embora ainda não tivesse tido contato com nenhuma delas, Morelli sabia que haviam chegado para cumprir o turno das 7 da noite às 11 da manhã. Ele jamais admitiria isso, mas as enfermeiras habituais estavam desgraçando sua vida. Esperava por uma equipe melhor nesse fim de semana. Até fez uma promessa rápida de ser mais tolerável. Seu quadril estava em frangalhos por causa da fisioterapia, e a dor o impedia de dormir, como ele normalmente fazia a essa hora da noite para fugir do incômodo. Morelli apertou o botão de alarme e se surpreendeu quando uma enfermeira apareceu um minuto depois. Está precisando de alguma coisa, Sr. Morelli? Gus abriu os olhos. Ah, não esperava você tão cedo. Eu me chamo Ricky. Serei sua enfermeira esta noite e de novo no domingo. O que há de errado? Minha perna está doendo por causa da fisioterapia. Ricky verificou o prontuário ao lado da cama. Quanto dói? De 1 a 10. 8. Sua última dose de morfina foi às 6 horas. Vou lhe dar outra dose. Segundo seu médico, na primeira semana após a cirurgia, posso fazer isso a cada 4 a 6 horas. Obrigado. Ricky voltou logo, trazendo uma bandeja coberta com papel esterilizado branco, incluindo uma seringa e um frasco. Ela desembalou a seringa e espetou a agulha no topo do frasco, extraindo a morfina. Enquanto Ricky ajustava o catéter no braço, Gus se contorceu levemente por causa da dor. Desculpe, querido. Ricky olhou para o braço dele. Você está todo machucado. O que elas fizeram? Bateram em você? Com um começo tão bom, G.U.S. achou desnecessário explicar que seu ataque de raiva na manhã anterior era a causa de seu braço roxo. Não, foi a minha namorada nova. Ela fez o melhor que pôde. Com um gesto negativo de cabeça, Ricky examinou o catéter. Eu vou cuidar de você. Pouco amigo de agulhas, Gus desviou o olhar na direção da TV para mantê-los ocupados e viu o rosto de uma mulher ocupando a tela. Viu? Você não sentiu nada, Ricky disse. A morfina teve um efeito imediato, afetando sua percepção. Embora Gus olhasse para a TV, tinha de se esforçar para ouvi-la. Ricky puxou a agulha do catéter, colocou-a de volta na bandeja e olhou para a TV, retirando as luvas de látex. Ah, estou animada para assistir a esse documentário. É sobre aquela garota que matou o namorado em Santa Lúcia. Lembra desse caso? Gus piscou. Ele ouviu a voz da enfermeira, mas não conseguiu registrar plenamente suas palavras. Ricky terminou de pôr tudo em ordem, mantendo o olhar na TV. Quando tornou a fitar Gus, os olhos dele estavam em uma bruma impassível, sem piscar, olhando para frente. Ela foi condenada anos atrás. Ricky apontou para o televisor. Agora diz que é inocente.
O documentário deve ser bom. Talvez mostre que ela não cometeu o crime. Pelo menos, isso é o que alguns sites soleiros estão dizendo. Hoje à noite vai passar o primeiro episódio. A enfermeira observou seu paciente. Gus analisava a própria mão Mino se ela pertencesse a outra pessoa, abrindo e fechando os dedos com o punho cerrado. Sim, é a morfina. Ela te deixa entorpecido. Como está a dor? Desapareceu. Gus respondeu com a voz distante. Ótimo. Ricky pegou o controle remoto e mudou de canal, colocando no jogo do Yankees. Parece ser mais a sua praia. Gus recostou no travesseiro e olhou para o jogo. Os Yankees estavam ganhando. Você é um amor. Capítulo 15. Segunda-feira, 5 de junho de 2017. A sala de reuniões estava cheia às 9 da manhã daquela segunda-feira. O vapor escapava em espirais das canecas de cerâmica situadas diante de cada uma das 22 pessoas sentadas ao redor da mesa, enchendo o ar com cheiro de avelã. A luz do sol matutino penetrava pelas janelas do 44º andar e brilhava no mogno. Graham Crowell pediu silêncio e começou a falar a respeito das próximas semanas de programação. Luke tem 2 especiais planejados para este verão. O primeiro estreará no próximo mês, cobrindo a história da Casa Branca. Confirmamos a participação do presidente com uma entrevista pré-gravada e também com uma apresentação pessoal do Salão Oval. Isso, sem dúvida, é uma grande honra e demonstra a influência de Luke. Não é só o atual presidente, Graham. No fim de semana, meu produtor confirmou que os 2 presidentes anteriores também concordaram em participar do especial. Vamos entrevistá-los em suas residências particulares. Irei ao Texas ainda esta semana para realizar a primeira entrevista. Luke sorriu. Quero dizer, por que pararmos em um se podemos incluir todos? Sério? Como você conseguiu isso? É incrível, Graham. Luke deu uma olhada rápida para Sidney. Eu contratei um produtor para quem realmente as pessoas retornam as ligações. Restava pouca dúvida de que a emissora tinha uma estrela sólida em Luke Barrington. Havia mais de uma década, seu programa era um dos mais vistos no horário nobre, e o especial do Dia da Independência desse verão com acesso exclusivo à Casa Branca, de certo o manteria no topo. Por mais empolado e exigente que Luke pudesse ser com sua equipe e seus produtores, Graham sabia que ele se envolvera diretamente com esse projeto. Graham viu o resumo do conteúdo do especial proposto. Além da turnê da residência oficial do presidente, organizada para mostrar aos telespectadores sua rotina, desde despertar na ala leste até a jornada de trabalho no Salão Oval, Luke mostraria seus segredos, túneis secretos, salas blindadas e cofres fortes. Com certeza, atrairia uma quantidade imensa de telespectadores. E agora, com entrevistas confirmadas com 2 ex-presidentes, sem dúvida os índices de audiência seriam muito altos. Impressionante. Estamos todos ansiosos por isso, Graham afirmou. O marketing e a promoção já começaram e vão prosseguir ao longo deste mês. O especial de 4 episódios, Por Dentro da Casa Branca, deve estrear pouco antes do Dia da Independência. Algo mais a acrescentar? Luke tornou a sorrir e percorreu com os olhos a mesa de reunião. Assistam. Ok, Graham disse. Passemos para a Garota de Sugar Beach. O primeiro episódio foi ao ar na sexta-feira passada e atraiu 1.200.000 telespectadores. Excelente começo, Sidney. Os Estados Unidos ainda estão interessados em Grace Sebald. Estamos classificando isso como um excelente começo? O urso perguntou. Meu telejornal noturno atrai 8 milhões de telespectadores a cada noite e ela nem sequer reteve 1/4 da minha audiência. Fui sua escada, porque achávamos que meus telespectadores não iriam mudar de canal. Sabíamos que haveria uma queda. Graham deu de ombros. As faixas etárias dos 2 programas não correspondem perfeitamente. Assim, podemos repensar a programação. Sua audiência é de pessoas de mais idade. Luke, Sidney completou. Estamos trabalhando para gerar maior interesse na faixa etária entre 18 e 44 anos. Então sugiro que você trabalhe mais duro. E Luke voltou a olhar para Graham. Além disso, ela não terminou a investigação. Então, esse 1 milhão de telespectadores que ela conseguiu ainda estará interessado no fim? Minha investigação está em andamento. Por isso é chamado de documentário em tempo real, Luke. A emoção vem da descoberta realizada à medida que se avança. Como não segue um roteiro e não se pode ler um teleprompter, não espero que você entenda muito bem o conceito. Essa afirmação de Sidney provocou algumas risadas. Não temos um grande histórico em que nos basear, já que esse é um formato novo. Graham tornou a dar de ombros. No entanto, o histórico de outros de nossos programas revela que os telespectadores gostam desse tipo de jornalismo, pois ficam sabendo das novas descobertas ao mesmo tempo, ou quase, que o próprio programa. E se, Deus me livre, nenhuma nova descoberta acontecer? Luke perguntou em um tom excessivamente dramático. Acreditamos que Sidney saiba o que está fazendo. Talvez sim. Luke fez um muxoxo. Mas 1 milhão de telespectadores para a estreia são números do verão. As comparações não são em relação aos dramas de horário nobre mais assistidos da primavera. As comparações são em relação à grade de programação de junho do ano passado, e a Garota de Sugar Beach se saiu bem. A emissora apoiou esse projeto, Luke, e um conceito novo para nós, e estamos todos satisfeitos com os números da estreia. Com desdém, Luke abanou a mão.
É seguro dizer que só podem subir. Luke, qual é o problema? Você está sendo um tanto estúpido. Francamente, Graham ralhou. Ela trocou meu programa por esse projeto de estimação e carrega ao menos um pouco da minha reputação a reboque. O urso encarou Sidney. União. Me desculpe se estou preocupado com os índices de audiência. Alguém por aqui tem de estar. Obrigada, Luke. Sidney esboçou um sorriso amarelo. Preocupação é comovente. Sua preocupação é comovente. Sidney arrastou sua pequena mala com rodinhas para o elevador, alguns minutos depois. Ele é um misógino e um babaca completo. Leslie Martin disse assim que as portas se fecharam. Ela estava produzindo a garota de sugar, Beat com Sidney. Tenho muito que fazer para ainda me preocupar com Luke Barrington. Sidney apertou o botão para a portaria muitas vezes, se com muito mais força do que necessário. Mas, porra, esse homem consegue sentir o cheiro de sangue na água. Deveríamos chamá-lo de tubarão em vez de urso. Ele sabe que esperávamos números mais altos para a estreia, ainda que Graham jure que apenas os chefes de produção conheciam as projeções. 1.200.000 espectadores é um número ótimo para uma estreia. E atraímos um share decente da faixa etária de 18 a 44 anos. Eles queriam 2 milhões de telespectadores, que é um número conservador. Fiquei lamentavelmente aquém das expectativas. E eles projetaram 2 milhões para que pudéssemos todos pular de alegria se os números voltassem mais altos do que isso. Esses números se conquistam com o desenvolvimento da história. Making a Murderer teve 3 vezes mais audiência nos episódios finais do que nos primeiros. O mesmo aconteceu com o serial. Esse é o horário nobre, e não um serviço de assinatura, nem um podcast. Tudo o que importa são os índices de audiência, pois eles geram anúncios. Os anúncios geram receitas. As receitas pagam as contas e mantêm os homens de terno em seus empregos confortáveis. Sidney observava os números que indicavam os andares no painel de elevador diminuírem. Um presságio? Sidney piscou e balançou a cabeça. Meu Deus, Leslie, e se Luke tiver razão? Temos mesmo uma história para desenvolver? Claro que temos. Vamos mostrar as inconsistências. Levantar dúvidas. Oferecer teorias alternativas. Tudo isso criará suspense e intriga. Making a Murderer provou a inocência de Steven Avery. Serial provou a de Nancy Ed. Não é uma questão de culpa ou inocência. Esse é o gancho, mas as entranhas serão a respeito da história de Grace Sebald. Quem era ela? Como isso aconteceu? As pessoas ainda estão interessadas nela. Temos apenas de aproveitar esse interesse. Esqueça o urso. A emissora está por trás de você promovendo o documentário fortemente. Você tem Dante Campbell ao seu lado e os anúncios estão sendo exibidos em acorde. América. Os episódios anteriores poderão ser vistos online. Então, nossa audiência irá aumentar. Não me faça surtar agora. Preciso deste emprego. O elevador deu sinal quando chegou ao andar térreo. Você tem um emprego. Leslie, não se preocupe com isso. As portas se abriram, e elas saíram pelo saguão, onde o vidro fosco da fachada obscurecia a luz do sol matinal. Multidões cruzavam a calçada do lado de fora. Você sabe que ele está trabalhando como um filho da puta só para conseguir grandes índices de audiência com seu maldito especial da Casa Branca, Leslie. Assim, ele poderá nos enterrar. Provavelmente tirou proveito de um monte de favores para garantir essas entrevistas. E daí? Daí que o maldito urso quer nos devorar, Leslie. Ele está tentando reunir um tsunami de altos índices de audiência para varrer do mapa a garota de Sugar Beach. Assim, no fim do verão, ninguém mais ouvirá falar do documentário. Ou de mim. Então, Luke poderá mostrar a todos de sua equipe que quando eles saem para fazer algo sozinhos, acabam como Sidney e Ryan. Bem, então vamos provar que o cretino está errado. Você pegou a filmagem da antiga escola do ensino médio de Grace? Sim. Seus pais entregaram tudo o que tinham, horas de vídeos de família. Assim, será possível fazermos muitas edições a partir deles. Ótimo. Você conseguiu encontrar algum material sobre Julia? Leslie fez um gesto negativo com a cabeça. Os pais dele não retornaram as minhas ligações. Assim, tudo que conseguimos são fotos de bancos de imagens. Conteúdo do anuário do colégio do Facebook limitado de 2007. Consiga para mim que você puder. Vamos voltar a nos encontrar aqui hoje à noite para editar a versão preliminar do próximo episódio. Às 7 está bom para você? Perfeito. Os homens de terno já terão ido embora. Eu trago o vinho. E Leslie usou seu copo da Starbucks para brindar com o copo de Sidney. Titi, a nossa série vai ser um sucesso. Sid, que se foda Luke Barrington. Sidney forçou um sorriso e ergueu seu copo de café. Em seguida, empurrou sua maleta até o meio-fio para pegar um táxi. Capítulo 16. Segunda-feira, 5 de junho de 2017. Ela fechou a porta do táxi e se dirigiu ao restaurante da esquina em Midtown. Lá dentro, avistou uma mulher alta e atlética digitando em seu laptop e soube pelas fotos e de entrevistas recentes na TV, incluindo uma com Dante Campbell, que olhava para a doutora Lívia Cut, do prestigioso Instituto Médico Legal da Carolina do Norte. A doutora Cut estava terminando um curso de especialização em Raleigh e chamou a atenção de Sidney e da maior parte dos americanos durante um caso muito divulgado de desaparecimento que envolvia sua irmã. Sidney,
Precisando de ajuda de perícia forense no caso de Grace, não conseguiu pensar em ninguém melhor do que Livia Cutt. Ao sair de um caso tão notório, o envolvimento da doutora Cutt no documentário só poderia atrair a atenção. Cutt continuava em evidência, e Sidney, de forma bastante simples e egoísta, esperava compartilhar um pouco do seu calor. Além do mais, Livia Cutt era uma maravilha de se ver, e faria um belo papel na TV. Sidney quase passou mal com esse seu último pensamento. Luke Barrington a estava contagiando. Sidney se aproximou. Doutora Cutt? Livia ergueu os olhos e sorriu. Sim. Sidney? Isso, Sidney Ryan. Elas apertaram as mãos. Livia Cutt. Obrigada por se encontrar comigo. Imagine. O timing funcionou perfeitamente. Fico em Nova York até amanhã, tentando organizar as coisas para o próximo mês. Sidney sabia que a doutora Cutt aceitara recentemente um cargo no conhecido Instituto Médico Legal de Nova York, no qual começaria no final do verão. De Raleigh para Nova York será uma grande mudança para você. Será. Mas estou gostando muito da cidade. Esta é a minha 4ª visita. Já encontrou um apartamento? Vou assinar o contrato ainda hoje, antes do almoço. Tenho mais uma reunião com meu futuro chefe amanhã, e depois volto para Raleigh para concluir as últimas 3 semanas do meu curso de especialização. E você começa em seu novo trabalho aqui. Quando? Oficialmente, em setembro. Mas terei privilégios. Então, vou começar lentamente durante o verão. Tempo integral em setembro. Permita-me dar-lhe as boas-vindas oficiais a Nova York, Sidney disse. Tentarei não tomar muito do seu tempo. Tenho 1 hora. Livia apontou para o lugar à sua frente, à mesa, e Sidney se sentou. Uma garçonete apareceu, e elas pediram café da manhã. Então, deixe-me falar do que me motivou a procurá-la, doutora. Estou fazendo um documentário a respeito de Grace Sebald. Você se lembra da história dela? Sim. Era uma estudante de medicina que matou seu namorado na Jamaica, não é? Em Santa Lúcia. Mas sim, ela mesma. Eu estava no 3º ano da faculdade quando isso aconteceu. Eu e todas as minhas colegas acompanhamos o caso. A acusação, o julgamento, a condenação. Foi como o julgamento do O.J. Simpson nos anos 1990, mas, em vez de um atleta famoso, era uma estudante como nós. Infelizmente, foi fascinante. Sem dúvida, ocupou as manchetes na época. Grace vem sustentando sua inocência na última década e também manteve um grupo de adeptos, mesmo tendo sumido da grande mídia. Meu documentário é um reexame das provas que a condenaram. Preciso de um especialista em ciência forense para me ajudar a estudar os detalhes. Com a ideia de que ela é inocente, com a ideia de que existem muitas perguntas sem resposta. Uma prova discutível desempenhou um papel importante na condenação de Grace. A acusação afirmou que um remo de stand-up paddle foi usado para golpear Julian Chris na cabeça, o que provocou uma fratura craniana que Zero deixou inconsciente e levou ao seu afogamento. Grace insiste que o remo em questão pesava 2,2 kg, talvez mais, e tinha 1,88 m de comprimento, ou seja, é bem mais alto que ela. Isso remonta a uma década atrás, antes de o resort atualizar seus equipamentos para grafite composto madeira-plástico. Grace alega que teria sido impossível para ela carregar esse remo longo e pesado na escalada do morro, onde Julian foi morto, manter a força e a coordenação para dar um golpe bastante forte e provocar uma lesão na cabeça de Julian. Depois, trazer o remo de volta para baixo pelo terreno acidentado e devolvê-lo à cabana de esportes aquáticos, onde foi descoberto mais tarde pelos detetives. No julgamento, houve algumas idas e vindas sobre se a pá do remo correspondia de modo forense à fratura craniana de Julian, mas a acusação fez picadinho do especialista da defesa, um médico legista com pouca experiência em homicídios. Parece interessante. Onde eu entro? Livia perguntou. Você estaria disposta a revisar os resultados da autópsia e discutir suas opiniões? Diante de uma câmera, é claro, já que vou precisar de cenas para o documentário, que está indo ao ar durante a programação do horário nobre e atualmente é transmitido depois de Events, o programa jornalístico de Luke Barrington. Então, você pode esperar uma boa exposição. Se é algo que lhe interessa. Sem dúvida, estou curiosa. Sobretudo se você sugere que a perícia forense não corresponde ao crime. Bem, não tenho certeza. Por isso preciso de sua ajuda. Posso pagar pelo seu tempo. 150 por hora. Tenho certeza de que você vale muito mais do que isso, mas é o que me permite o orçamento. Registre as horas, e você será paga como prestadora de serviços. Sidney tirou uma pasta grossa da maleta e a empurrou sobre a mesa. Estou reunindo materiais novos todos os dias, mas isso é o que tenho até agora. Muito é de domínio público. Alguns, os que estão no pendrive, vieram do advogado de defesa de Grace aqui dos Estados Unidos, que tem não só tudo em relação ao julgamento como também novas informações que apareceram ao longo dos anos. Fotos da cena do crime, entrevistas, transcrições do julgamento e tudo sobre a autópsia de Julian, que é aquilo em que estou mais interessado em saber sua opinião. Gostaria de poder lhe dizer para levar todo o tempo que precisar, mas, infelizmente, estou com o prazo bem apertado. Até quando acha que poderia analisar tudo isso? A doutora Cutt folheou a pasta. Vou dar uma olhada em meu voo. Meu curso de especialização em Raleigh está quase terminando. Assim, terei tempo para pôr mãos à obra quando chegar em casa. Posso ligar para você na semana que vem? Seria perfeito. Quando o documentário irá ao ar? A doutora Cutt quis saber. Sidney sorriu.
Pelo visto, a doutora Cut não estava entre aquele decepcionante 1 milhão e pouco de telespectadores que assistiu ao primeiro episódio. Capítulo 17. Segunda-feira, 5 de junho de 2017. Sidney encostou o carro na entrada da garagem da casa em estilo colonial de 2 andares do Sebald, em Fayetteville, nos arredores de Syracuse, estado de Nova York. Enquanto Derek, seu operador de câmera, pegava sua mochila e o equipamento de iluminação no assento traseiro, Sidney abria o porta-malas e observava a residência. Ela notou uma rampa ao lado da escada da frente e outra em paralelo à escada dos fundos. Um anexo evidente foi acrescentado à face norte da construção, onde os tijolos envelhecidos deram lugar ao cedro recente, em uma adição apenas no primeiro andar. A porta principal se abriu, e a senhora Sebald acenou da entrada. "Tudo bem, Derek?" Sidney perguntou. Derek fez sinal de positivo com o polegar enquanto montava sua câmera Ikegami e os tripés para a iluminação. "É um prazer conhecê-la finalmente." A senhora Sebald deu um abraço apertado em Sidney. "O prazer é meu," Sidney respondeu, retribuindo o cumprimento. "Você precisa ajudar a nossa garotinha," a senhora Sebald afirmou baixinho no ouvido de Sidney. Sidney escapou do domínio da senhora Sebald. "Farei tudo o que puder. É mais do que qualquer outra pessoa fará por nós. Nosso maldito governo não nos ajudará. Por favor, entre." Sidney acompanhou a mãe de Grace. A porta de entrada estava muito desgastada, e o que pareciam ser bandas de rodagem de bicicleta marcavam a madeira do hall de entrada. A senhora Sebald notou a expressão de espanto de Sidney. "Marshall é o responsável por isso," ela informou. "Nosso filho. Ele estava apto para uma nova cadeira de rodas, mas não está feliz com isso. Marshall não gosta de mudanças. Esse é o jeito deles deixar isso bem claro." Sidney notou marcas nas paredes. Eram sulcos profundos nas placas de gesso. Só nos últimos 2 anos ele se sujeitou a uma cadeira de rodas. Sabíamos que o dia chegaria, mas evitamos o máximo possível. Sua mobilidade estava muito comprometida. Assim, aceitamos a sugestão do terapeuta e preparamos Marshall. Ele odeia isso, claro. A preocupação é de que, se ele depender da cadeira, perca totalmente a capacidade de andar. De novo, a situação é inevitável e a mudança é sempre difícil. Nós demos para ele ler que mexeu no meu queijo. Não ajudou. "Assim, por favor, peço desculpas pela nossa casa." A senhora Sebald apontou para o corredor. "Podemos gravar na sala de estar, se funcionar." Sidney acompanhou a senhora Sebald até lá, dizendo, "Sim, será perfeito. A senhora e o senhor Sebald podem se sentar no sofá aqui. Derek vai montar os equipamentos ali. Seu filho também pode se juntar a nós." Em dúvida, a senhora Sebald encolheu os ombros. "Talvez. Vai depender do tipo de humor em que Marshall estiver. E, por favor, me chame de Gretchen." O senhor Sebald desceu a escada e chegou à sala de estar. "Sidney, este é o meu marido, Glenn." "Olá, Sidney. Muito obrigado pelo que você fez por Grace." Glenn Sebald se aproximou dela e apertou-lhe a mão. "Receio que não tenha feito muito. Fez mais do que pensa. Desde que você concordou em realizar esse documentário, o humor de Grace melhorou consideravelmente. Posso perceber isso toda vez que conversamos, o que acontece uma vez por semana. E a visitei mês passado. Foi a primeira vez em muito tempo que tive um vislumbre de minha filha, em vez de ver a estranha em que aquele lugar a transformou." Sidney relutava em aceitar que concordar em fazer um documentário poderia ter um efeito tão profundo no bem-estar de Grace. Talvez, por saber que se isso fosse verdade, seria por ter dado esperança a Grace. E o problema de despertar esperança era que levava a uma de 2 situações, salvação ou danação. "Fico feliz que ela esteja melhor," Sidney disse. "Por fim, torço para que algo positivo resulte disso." Derek montara 2 guarda-chuvas de iluminação em cada lado do sofá, o que permitiria iluminar o Sebald de modo adequado. Uma câmera sobre um tripé estava posicionada diante dos pais de Grace, que se sentaram bem juntos, para mostrar que estavam unidos pela causa. Derek mantinha a filmadora Ikegami sobre o ombro para obter tomadas dinâmicas, enquanto se movia de um lado para o outro durante a entrevista. Sidney deu início à entrevista. "Por que vocês contrataram os serviços de um advogado dos Estados Unidos para representar Grace?" "Porque assim que acusaram Grace formalmente, nós começamos a fazer ligações para cá," Glenn Sebald afirmou. "Porém, contratar um advogado americano leva tempo. Pelo menos alguns dias. Mais tempo ainda para alguém voar para Santa Lúcia e nos ajudar. Não podíamos suportar a ideia de ver Grace na cadeia. Então, também contratamos o serviço de um advogado local, para que pudéssemos tentar pagar uma fiança o mais breve possível. Que escolha tínhamos? Estávamos tentando tirar nossa filha da cadeia. Além disso, a Justiça de Santa Lúcia exige que um advogado local conduza a defesa em caso de crime capital. Durante o julgamento, o advogado local, Samuel James, não foi só ineficaz, foi incompetente. Ele e o advogado americano de Grace nunca se deram bem, nunca concordaram com a mesma estratégia. O resultado, se você assistisse a qualquer uma das sessões de julgamento naquela época, era um circo. Se Scott e sua equipe tivessem podido assumir o controle da defesa, acredito que Grace estaria em casa conosco hoje. Scott Simpson? Sidney indagou, para esclarecimento do telespectador.
O advogado de defesa americano de Grace? Isso mesmo, Glenn confirmou. Um rapaz muito esperto. Ele continua trabalhando no caso mesmo depois de todos esses anos. Scott Simpson não é esperto, disse alguém do corredor. Na realidade, ele é um idiota, que é tão responsável pela situação de Grace quanto o imbecil advogado caribenho. Ao se virar, Sidney deparou com um homem em uma cadeira de rodas. Glenn sorriu para Sidney. Desculpe, espero que você possa tirar isso na edição. Não será problema, ela afirmou. Por que editar isso? É a verdade. Esse é Marshall, o irmão de Grace. Scott Simpson era um peão, Marshall garantiu. Dispensável em todos os sentidos e usado pela acusação para estrategicamente servir ao caso dela. Ok, Marshall? Glenn usou um tom experiente que um pai usaria com um adolescente. É o bastante. Você vai ajudar a minha irmã? Sidney hesitou. Vou ajudar. Vou tentar. Sim. Esses dois me mandarão embora se Grace não voltar. Tudo bem. Glenn ficou de pé. Com licença, Sidney. Ele se aproximou do filho e pegou os puxadores da cadeira de rodas. Vamos voltar para o seu quarto. Depois que Marshall e Glenn se afastaram, Sidney olhou para a senhora Sebald com um sorriso amarelo. Desculpe, Gretchen impediu. Marshall anda muito chateado. Estamos procurando uma instituição para ajudá-lo, e isso não o agrada. Sidney fez que sim com um gesto de cabeça, como se as palavras de Gretchen fizessem perfeito sentido. Gretchen hesitou. Grace falou para você o que aconteceu com Marshall? Não. Na realidade, só conversamos sobre o caso dela. Eu esperava que a conversa de hoje pudesse esclarecer o passado de Grace. Antes de sugar Beat, será importante mostrar aos telespectadores quem Grace realmente é, para eles irem além das manchetes pelas quais muitos se lembram dela. Ela era próxima de Marshall? Muito. Ainda é. Gretchen Sebald lançou um olhar distante, mas logo tornou a fitar Sidney. Marshall era um grande atleta. Jogava futebol americano. No primeiro ano do ensino médio, ele era quarterback reserva do time principal. No terceiro jogo, virou o titular. Levou o Wildcats a 2 campeonatos estaduais durante o primeiro e o segundo anos do ensino médio e vinha sendo sondado por algumas grandes universidades. Foi algo muito importante nesta cidade. As rampas ao lado da escada da frente e dos fundos lampejaram na mente de Sidney, assim como o anexo no primeiro andar ao lado da casa. O que houve? Estou surpresa por Grace nunca ter lhe contado. É o motivo pelo qual Grace decidiu fazer neurologia. Quero dizer, aquela grande ideia que ela teve a respeito de neurocirurgia em vez de fazer partos, como ela sempre desejou. Sidney percebeu Derek se posicionando na sala para registrar a confissão iminente da senhora Sebald. O próximo episódio começou a se formar na mente de Sidney. O mundo nunca ouvirá falar da vida familiar de Grace Sebald. Você pode me dizer o que aconteceu? A garota de Sugar Beach, o acidente. Parte do episódio 2 baseado em entrevista com Gretchen Sebald com os pais fora da cidade. A festa continuava rolando bem depois da meia-noite. Como era de se esperar, a pequena reunião planejada originalmente cresceu e passou a incluir a maioria dos alunos do terceiro e quarto anos do ensino médio. Sarah Kylen tentava freneticamente limpar a casa e impedir a destruição que se desenrolava, desde cerveja entornada até sexo, na cama de seus pais. Ela estava pronta para chamar a polícia, mas em vez disso convocou 2 amigos do time de futebol americano para esvaziar a residência. Os atletas reuniram seus amigos e começaram a empurrar os convidados. No início, pequenas discussões irromperam no hall de entrada. Em seguida, mais garotos se juntaram. Deu-se início a trocas de socos e, em pouco tempo, a briga se transformou em um tumulto que se espalhou pelo jardim da frente. Os garotos espertos saíram correndo. Os garotos bêbados ficaram para assistir. Estamos indo embora, Grace disse para Marshall. De jeito nenhum, ele afirmou. Não vou abandonar meus companheiros de time. A polícia vai chegar num instante. Seu idiota. Quer ser jogado na viatura com um bando de idiotas? Nossos pais vão nos matar. Marshall tentou voltar para casa e para o tumulto. Grace o agarrou pela camisa. Vamos. Grace inclinou a cabeça para o lado e o olhou nos olhos. Os lábios dela se moveram, mas sua voz não saiu. Fala sério. Suas chances de jogar em um time de universidade vão acabar se você for preso. Elie Reiser disse. Uma sirene soou ao longe, na noite. Quando ouviram, os 3 saíram correndo. Me dê as chaves, Marshall pediu. Você está bêbada. Dane-se, Grace respondeu. Você também bebeu algumas doses. Você nem consegue correr direito, ele comentou ao ver que a irmã saíra da calçada. Eu dirijo. Elie, que nunca tomara um gole de álcool na vida, afirmou. Eles encontraram o carro em uma rua lateral a 2 quadras da casa de Sarah Kylen, onde foram instruídos a estacionar para evitar a detecção pelos vizinhos. Elie sentou-se ao volante e enfiou a chave na ignição. Vamos. Marshall embarcou na frente, ao lado da motorista. Grace se acomodou no assento traseiro atrás de Elie e fechou a porta. Elie pôs o carro em movimento e pisou no acelerador. Uma viatura de polícia passou em um cruzamento à frente deles, e isso fez Elie virar à direita em uma rua lateral. Marshall, que perdeu o equilíbrio com o movimento abrupto do volante por parte da amiga, resmungou. Não há ninguém no nosso encalço, Elie. A polícia está indo por fim a uma festa. Então, vê se dirige como um ser humano normal. Elie respirou fundo para acalmar os nervos, se fechou os olhos por um instante. Pare, Marshall pediu. Pare. Elie, há uma maldita placa de pare.
Ao erguer as pálpebras, Elie teve tempo de ver o hexágono vermelho, mas o registrou um segundo atrasado. A placa já havia passado por ela, e a frente do carro estava bem dentro da rodovia de 4 pistas. Só então ela tirou o pé do acelerador e pisou no freio. Nesse momento, Elie olhou para a esquerda e viu um carro vindo muito rápido em sua direção. Ela voltou a acelerar, esperando evitar a colisão. Funcionou. O automóvel, fritando os pneus e sem direção, por pouco não a poucos centímetros do seu para-choque traseiro, enquanto Elie derrapava pelas pistas, forçando seu carro a escapar para a esquerda. Porém, o que Elie não viu foi o caminhão que vinha em alta velocidade pela sua direita. A grade dianteira do veículo acertou em cheio lugar onde Marshall estava sentado. A cabeça dele bateu na janela lateral, produzindo um impacto terrível que superou o barulho dos pneus guinchando e do metal se deformando, como um tiro disparado na noite. Quando veículos pararam de girar, nada restava além do efeito colateral de uma colisão. Ouvido zumbindo, visão embaçada e cheiro de borracha queimada no asfalto. Do assento traseiro, Grace olhou para o irmão. Marshall estava curvado e inconsciente. Um padrão de teia de aranha cobria o vidro à sua direita. Capítulo 18. Segunda-feira, 5 de junho de 2017. Após sua entrevista com os pais de Grace Sebald, Sidney pediu para falar com Marshall. O combinado foi de que Derek não registraria a conversa, já que os Sebald imaginavam que a sobrecarga sensorial poderia emudecer o filho. Talvez depois que Marshall a conhecesse melhor, os Sebald sugeriram ele se mostrasse pronto para conceder uma entrevista documentada. Sidney procurava maneiras de mostrar à audiência quem Grace era antes de sugar Beat, e conhecer seu irmão só ajudaria em seus esforços. Se isso levasse a uma entrevista gravada posteriormente, melhor ainda. Marshall vai pedir para você jogar uma partida de xadrez com ele, Glenn Sebald disse a Sidney antes de ela entrar no quarto do rapaz. Xadrez? Relaxa o cérebro e reduz a ansiedade. Desde criança, ele gostava de competir. Meu filho não pode mais fazer isso no campo de futebol. Não tocou mais em uma bola desde o acidente. No entanto, de alguma forma com o xadrez, ele vira uma criança normal novamente. Claro, ele não é mais um garoto, mas quando joga xadrez me faz lembrar do antigo Marshall. Assim que vocês dois se ligam a ele? Sidney perguntou. Gretchen e eu não jogamos xadrez com Marshall há algum tempo. Ele tem 35 anos, mas desenvolveu uma espécie de rebelião adolescente por depender tanto de nós. Eu disse a ele que você jogaria, se você não se opuser. De modo algum. Se isso o ajudar a responder a algumas perguntas, Marshall fala pelos cotovelos durante uma partida de xadrez. Se precisar de alguma coisa, me chame. Estarei na sala. Eu aviso quando terminarmos. Sidney bateu de leve na porta do quarto e a entreabriu. Marshall, sentado na cadeira de rodas, olhava para a tela de seu computador. Posso entrar? Sidney perguntou. Indiferente, Marshall deu de ombros. Então, Sidney entrou e fechou a porta. Estava querendo conversar um pouco com você a respeito de Grace. Sem câmeras. Eles disseram que você joga xadrez. Marshall disse. Sim, gosto muito de jogar. Marshall manobrou sua cadeira para se afastar da mesa e apontou para o armário. Você vai ter de pegar meu tabuleiro. Sidney fitou na direção que ele indicava. Ali? Sim, no alto. Sidney abriu a porta do armário e ficou na ponta dos pés para olhar a prateleira superior. Ao lado dos troféus de futebol americano, ela encontrou o jogo de xadrez guardado em um saco. Puxou da prateleira. Seus pais lhe disseram que você não joga há algum tempo. Sidney entregou o xadrez ao rapaz. Não com eles, ele esclareceu. Marshall virou-se para a mesa no canto e tirou o tabuleiro do saco, além de 2 estojos de madeira de pinho que continham as peças brancas e pretas. Ao abrir o primeiro estojo, Marshall revelou figuras esculpidas de modo elaborado. As peças estavam protegidas por espuma grossa dentro do estojo. 8 peões brancos se achavam posicionados em círculo ao redor do perímetro. As torres, os bispos dos cavalos formavam um anel interno e, no centro, situavam-se o rei e a rainha. Marshall retirou cada peça e a estudou antes de colocá-la no tabuleiro. Sidney sentou-se na cadeira diante dele, impressionado com a transformação. Marshall parecia não enfrentar dificuldades motoras ao manusear as peças de xadrez. Estava sentado mais ereto em sua cadeira, e sua articulação a falar era mais precisa e direta. É um belo jogo de xadrez. Sidney abriu o segundo estojo, que continha as peças pretas. Nunca vi um assim antes. É um ladró. As peças são de porcelana e artesanais. Sidney retirou uma peça e a estudou. Nunca fora grande aficionada por xadrez, mas mesmo uma leiga como ela percebia que aquele era um conjunto singular. Com temática medieval, as peças apresentavam expressões faciais longas e estoicas. O rei era decorado com coroa alta e barba alongada. Os peões tinham olhares vazios sob as toucas. Essas peças são incríveis, Sidney elogiou. Foi presente de Grace. Depois do acidente. Era um jeito de passar o tempo enquanto eu estava de cama. Não joguei muito desde que ela foi embora. Marshall apontou para o tabuleiro depois de montado. Você pode começar. Sidney moveu um peão de porcelana para a frente. Marshall fez igual. É uma lástima deixar esse jogo de xadrez guardado no armário. Porque você não tem jogado. Eu jogo online. Seu pai disse que você não joga com ele. Ele diz isso há 10 anos.
Mas a verdade é que, desde que Grace partiu, não joguei com ninguém neste tabuleiro. Por quê? Marshall se manteve em silêncio, estudando o tabuleiro. Seu pai acha que é porque você tem raiva dele. Sidney moveu outro peão para frente. Não. É porque Grace me pediu para guardar o jogo depois que ela foi para a cadeia. Assim, foi o que fiz. Esta é a primeira vez que o uso desde então. Sidney sorriu. Vocês dois jogavam muito? Você e Grace? Às vezes, Marshall continuava concentrado no tabuleiro. Sua mãe disse que você e Grace são próximos. Tanto quanto possível, uma vez que nunca nos vemos. Mas Grace e eu não precisamos nos ver. Temos algo que nos liga. O que liga vocês dois? Marshall indicou a porta do quarto. Eles não te contaram? Seus pais? Não. Grace nasceu com um tipo raro de leucemia. A única coisa que poderia salvá-la seria um transplante de medula óssea. Meus pais não conseguiram encontrar um doador compatível. Então, tiveram outro filho, eu. Foi uma compatibilidade perfeita. Grace gosta de dizer que parte de mim está dentro dela. Assim, estamos sempre ligados. E tanto eu quanto ela entendemos que nenhum de nós existiria se o outro não existisse. Se eu não aparecesse, Grace teria morrido. E se Grace não tivesse ficado doente, eu não teria sido concebido. É uma história incrível, Marshall. De qualquer maneira, eles afirmam que sempre planejaram ter outro filho. Marshall deu de ombros. Grace e eu falamos dessa ligação invisível que há entre nós. Sempre sentimos isso, mesmo agora, com o lá tão longe. Marshall avançou seu peão. Sidney imaginou que a história do irmão mais novo de Grace salvando a vida dela desempenharia papel importante em sua intenção de mudar a maneira como os americanos enxergavam Grace Sebald. Mas você já a visitou em Santa Lúcia, não? Sidney quis saber. Toda vez que meus pais decidem ir, eles dizem que não têm recursos para visitá-la mais do que algumas poucas vezes por ano. Sidney fez outro movimento. É uma viagem longa, sem dúvida. E cara, é a filha deles. Marshall moveu outra peça. Sua mãe me falou um pouco do seu acidente. Indiferente, Marshall tornou a dar de ombros, mantendo o foco no tabuleiro. Você se importaria se eu incluísse sua história no documentário? Não só sobre o acidente, mas também sobre você ter salvado a vida de sua irmã. Por quê? Porque mostra Grace de um jeito diferente de como ela é retratada há muitos anos. Ouvi dizer que ela decidiu estudar neurologia para ajudar pessoas com lesões semelhantes às suas. Ela mudou para neurologia porque se sentiu culpada. Pelo acidente, Marshall confirmou. Pelo mesmo motivo, ela me comprou este jogo de xadrez. Foi apenas outra forma de tentar reparar algo que é irreparável. Tenho certeza de que os envolvidos têm remorso. Eli Reiser, sem dúvida, Sidney afirmou. Era ela quem estava dirigindo. Marshall permaneceu em silêncio, sempre concentrado no tabuleiro. Eu gostaria de perguntar sobre as amizades de Grace. Vocês dois têm idades muito próximas. Frequentavam os mesmos círculos? Antes. Não muito depois. Antes do acidente, Marshall fez que sim com a cabeça. Pode falar das amizades de Grace. Com quem? Eli Reiser. Ou a amizade de Grace com Daniel Griaves. Eles são os dois únicos amigos que mantiveram contato com Grace nesse período do encarceramento. Marshall soltou uma risada. Posso contar o que você quiser a respeito desses dois. Sério? Qualquer coisa. Você os conhece tão bem assim? Marshall encarou Sidney, finalmente desviando o olhar do tabuleiro. Desde o acidente, todos resolveram achar que não tenho consciência do que acontece ao meu redor. Que eu não escuto. Só porque não demonstro interesse por cada palavra dita, não significa que não ouço as conversas das pessoas. Ouvi muita coisa quando estava em Santa Lúcia. De quem? De Grace e seus amigos. Pode me falar a respeito disso? Com certeza. Marshall apontou para o tabuleiro. Mas é sua vez de jogar. A garota de Sugar Beach e Amizades. Parte do episódio 2 baseado em entrevista com Marshall Sebald, elas estavam no chalé de Grace bebericando rum e Diet Coke. Elie, deitada na cama, com as pernas cruzadas e as costas apoiadas na cabeceira, assistia à TV. Marshall, sentado junto à mesa do canto, arrumava seu jogo de xadrez. Acho que deveríamos ir, Grace disse. Charlotte vai surtar se nos atrasarmos. Ela já está agindo de um jeito estranho hoje. Você acha que ela sabe? Elie perguntou. Grace, que passava rímel nos cílios, fez uma pausa. Em pé diante do espelho de corpo inteiro, ela observou o reflexo de Elie depois o de Marshall, antes de rapidamente voltar a atenção para os cílios. Sabe o quê? Elie fez uma expressão aborrecida. Que George Bush é presidente. Grace sorriu. Creio que sim. É de conhecimento geral. Você acha que Charlotte sabe ou não? Grace se virou para Elie. Sei lá. Como ela saberia? Talvez Daniel tenha contado para ela. Por que ele faria isso? Para ser honesto. Para começar seu casamento com o pé direito. Contar para sua noiva que você dormiu com a dama de honra dela não é começar com o pé direito. É autossabotagem, e Daniel é esperto demais para fazer algo assim. Ele não é tão esperto, Elie afirmou. Daniel veio ao seu chalé para declarar o amor dele por você 2 dias antes do casamento. Daniel não se declarou para mim. Então por que veio ao seu quarto? Grace se virou de novo para o espelho. Não quero mais falar disso. Elie tomou um gole de rum e olhou de relance para Marshall, que estava perdido em pensamento sobre seu tabuleiro. Achei que isto fosse de Daniel. Ela apanhou um saquinho de couro de sobre a cama.
Grace se aproximou, tomou o saquinho da mão de Eileen, desatou os cordões e olhou para o cadeado lá dentro, uma antiguidade que seu avô lhe dera. Virando o saquinho, ela fez o pesado cadeado cair na palma de sua mão. Nele estavam gravados os nomes Grace e Julia. Ela estudou a peça, grata por ter cedido uma vez apenas ao desejo de gravar nele o nome de um namorado do colégio. Um erro fora o suficiente. Mais um e ela teria arruinado o cadeado. Não, Grace finalmente disse. Este cadeado é para Julia. Eu o trouxe para Santa Lúcia para mostrar o quanto ele significa para mim. Nunca tive a intenção de gravar o nome de Daniel no cadeado. Toda essa coisa foi um erro. Um grande erro, que felizmente ficou no passado. Esperemos que fique lá. Você sabe que ele ainda ama. Grace fingiu rir, olhando rapidamente para Marshall. Daniel não me ama. Você notou como ele te olha? Daniel mal podia fazer contato visual na piscina ontem. Ele ainda é o mesmo tímido que era no colégio, tentando criar coragem para tirar você para dançar na festa de formatura. É porque Charlotte estava por perto e ele ainda se sente culpado. Grace recolocou o cadeado no saquinho e apertou bem os cordões, antes de colocá-lo na penteadeira. Transar com o noivo e ser a dama de honra é um malabarismo muito delicado, Grace. Grace sorriu para Ellie. Por que você está sendo tão malvada comigo? Estou tentando te proteger. Obrigada. Mas só seria um malabarismo se Daniel e eu ainda tivéssemos algum envolvimento. Grace retornou ao espelho e aos seus cílios. E o assunto só é delicado se alguém começa a falar. E eu, com certeza, cheguei ao fim dessa discussão. Grace encarou o reflexo de Ellie. Apenas tenha cuidado, Grace. Não quero que você se machuque. Eu me machuquei há muito tempo. Todos superam isso. Agora, vista-se. Temos de ir. Capítulo 19. Terça-feira, 6 de junho de 2017. Na terça-feira de manhã, um dia depois da visita de Sidney ao Sebald, ela e Derek deixaram a sede da emissora e seguiram de táxi para o Hospital Bellevue. Uma vez lá, pediram orientação no balcão de informações. Depois de 2 passeios de elevador e uma caminhada de 500 metros por corredores com iluminação fluorescente, eles encontraram a divisão de obstetrícia e ginecologia. Sidney Ryan. Tenho horário marcado com a doutora Reiser, ela disse para a recepcionista. Ao passar pela porta, vire à esquerda. Derek ergueu a câmera e a pôs no ombro. Olhou pelo visor e ajustou para a luz da divisão de obstetrícia. Depois de um momento, ergueu o polegar para Sidney, enquanto as portas de vidro automáticas se abriam. Um rápido exame dos visitantes de Grace ao longo dos anos revelou que apenas 2 pessoas que não eram parentes dela tinham feito sistematicamente a viagem até a penitenciária de Bordelais, em Santa Lúcia. Ellie Reiser era uma delas. Quando Sidney bateu na porta do consultório, a doutora Reiser já estava vindo cumprimentá-la. Com um sorriso largo, apertou a mão de Sidney. Derek recuou para o canto do consultório para registrar o encontro. O sapato de salto alto deixavam Ellie com mais de 1,80 m. Usando o elegante vestido justo, ela parecia mais uma modelo do que uma cirurgiã. Mas Sidney conhecia bem a preparação que as pessoas faziam quando estavam prestes a ser gravadas. Obrigada por me receber, Sidney disse. É um prazer. Quando Grace me falou que você finalmente entrou em contato com ela, ficamos exultantes. Eu recebi suas cartas. Li todas elas. Ao longo dos anos, Ellie Reiser foi quase tão persistente quanto Grace, enviando cartas e e-mails para pedir a ajuda de Sidney. Tenho certeza de que pedidos não lhe faltam. Ellie deu de ombros. Fico muito grata porque a história de Grace enfim será contada. Muito do que circula por aí foi distorcido durante o julgamento. Iremos trabalhar para esclarecer isso, Sidney garantiu. Derek vai gravar nossa conversa. Você se acostumará com a câmera. Simplesmente a ignore da melhor maneira que puder. Ellie apontou para a mesa e as duas se sentaram. Derek se moveu e se posicionou. Quanto do que conversarmos será usado? Tudo aquilo que for relevante. Sidney prendeu uma mecha de cabelo atrás da orelha. Mas vou lhe informar a respeito do que acho que usarei antes de editar o episódio. Tudo que preciso é que você responda as perguntas honestamente. Sei que os acontecimentos de que iremos falar têm 10 anos ou mais. Então, faça o melhor que puder. Como você disse, o público só conhece Grace Sebald, a assassina condenada. No próximo episódio, vamos mostrar quem era Grace antes de Sugar Beach. Eu falei com o Sebald ontem e descobri muito sobre Grace que antes ignorava. Espero expandir essa história hoje. Você está pronta? Ellie Reiser fez que sim. Marque e conte como você conheceu Grace. Ellie deu um sorriso tímido. Grace e eu somos amigas desde o ensino fundamental. 3º ou 4º ano, acho. Nunca nos separamos até o final do ensino médio. Permanecemos próximas ao longo da graduação e da faculdade de medicina. Eu estudei na Universidade do Estado de Nova York e Grace na Universidade de Boston. E você estava com Grace em Santa Lúcia, em Sugar Beach? Sim. Charlotte Brooks, uma de nossas melhores amigas do colégio, nos convidou para seu casamento. Seu noivo, Daniel Griaves, era outro amigo nosso. Todos nós nos encontramos em Sugar Beach, como se fosse uma reunião do colégio. Julian era o acompanhante de Grace. E você exerce medicina há 10 anos? Sim, obstetrícia.
Enquanto Eli Reiser aprendia a sobreviver aos rigores da residência em cirurgia e às exigências da vida hospitalar como médica tarefada, Grace Sebald aprendia a sobreviver em uma penitenciária estrangeira. Sidney asseguraria que esse fato ficasse bem claro no próximo episódio. Você conheceu Julian Christ? Não muito bem, Eli respondeu. Mas, sim, eu conhecia. Sabia que Grace era louca por ele. Os dois se conheceram na Índia durante o verão após o segundo ano da faculdade de medicina, quando Grace trabalhou como voluntária por algumas semanas para o programa Médicos Sem Fronteiras. Julian estudava na Universidade de Nova York. Então, só o encontrei algumas poucas vezes antes de Sugar Beach. Na viagem para Sugar Beach, Grace e Julian deram a notícia de que foram aceitos para o mesmo programa de residência em neurocirurgia. Mas o interesse de Grace nem sempre foi neurologia. Estou certa? É isso mesmo. Grace queria fazer obstetrícia, como eu. Durante a maior parte de nossa infância, nós duas sonhamos realizar partos. Grace nasceu com... Eli se calou por um instante. Não sei se ela lhe contou, mas Grace nasceu com uma forma rara de leucemia. Sim, eu soube. Marshall foi doador da medula óssea compatível. É isso mesmo. Por esse motivo, Grace queria realizar partos. Ela dizia que desejava proteger os bebês. Eli prosseguiu, sorrindo. Era o nosso lance. Até certo ponto, um sonho de infância que compartilhávamos. Por que Grace mudou de ideia em relação à obstetrícia? Eli fez uma pequena pausa buscando a expressão correta. O acidente de Marshall. Os pais de Grace lhe falaram disso? Sim. Marshall passou a enfrentar muitos problemas desde então. Ele não é. O TCE pode mudar a personalidade de uma pessoa e também causar diversas doenças físicas. TCE, traumatismo crânioencefálico, Sidney disse para a câmera, para esclarecer o espectador. Exato. Marshall nunca mais foi o mesmo depois do acidente. Isso partiu o coração de Grace. O estado clínico do irmão foi o que fez Grace ir para a neurologia. Eli piscou algumas vezes. Esse era o plano. Mas, evidentemente, ela nunca teve a chance. O acidente... Imagino que o motorista do caminhão tenha sido acusado de dirigir alcoolizado. Sim, eu senti, porém, que Marshall Sebald a despreza. Ele tinha um jeito tortuoso de falar a seu respeito para mim. Eli disse lentamente. Receio que isso nunca mude. Sidney tirou uma pilha de papéis da bolsa. Você me enviou 62 cartas nos últimos 3 anos pedindo ajuda. O que lhe dá tanta certeza de que Grace é inocente? Ah, muitas coisas. Eli contou. Em primeiro lugar, ela é a minha melhor amiga, e sei que jamais mataria alguém. Mas essa é uma resposta subjetiva. Entendo que não resista ao escrutínio. É simplesmente o que está em meu coração. A melhor resposta é que eu estava com Grace na noite em que Julia morreu. Dormi em seu chalé no resort, em poucas palavras. Sou o álibi dela. Você pode estudar a cronologia dos acontecimentos do jeito que quiser, e eu fiz isso muitas vezes ao longo dos anos. Não tem como Grace ter matado Julia naquela noite. O que os investigadores e os detetives de Santa Lúcia disseram quando você lhes garantiu isso? Eles não responderam. Fui interrogado uma vez e jamais me foram feitas outras perguntas. Mas nesse único interrogatório você disse a eles que estava com Grace na noite em que Julian foi morto? Claro. No entanto, eles não estavam interessados nos detalhes que não sustentavam sua narrativa. Finalmente contei minha história para o advogado de Grace, mas meu testemunho não foi permitido durante o julgamento. Por quê? Eli mostrou uma expressão de desalento. O promotor afirmou que eu bebi durante o dia e que, à noite, estava embriagada. Assim, embora eu tivesse dormido no quarto de Grace, me encontrava bêbada demais para saber se ela saiu depois que eu, conforme eles sugeriram, desmaiei. No julgamento, a acusação pediu ao juiz para manter meu testemunho fora do tribunal. O pedido foi aceito. Você passava o dia bebendo? Tínhamos 25 anos e estávamos no recesso de primavera. Todos nós bebíamos. Você estava bêbada? Não a ponto de não me lembrar de ter estado com Grace naquela noite. Você desmaiou? Nunca fui boa de copo. Provei álcool pela primeira vez no meu aniversário de 21 anos. Assim, não fiquei embriagada ao ponto que a acusação sugeriu. Eu adormeci em algum momento, mas não desmaiei. Eu fui dormir. No chalé de Grace? Sim, porque dormiu no quarto de Grace naquela noite. Grace estava chateada, pois tinha brigado com Julia. Ela me para ir ao seu chalé, e eu fui, como uma boa amiga. A briga por causa de Daniel? Eli revelou. Acredito que eles tenham brigado por minha culpa. Como assim? As coisas estavam indo muito rápido entre eles, e eu não achava aquilo legal. Tive medo de que Grace estivesse se precipitando. Em que sentido? Julian planejava pedir Grace em casamento. Achei que era uma má ideia. Como você soube disso? Ele me contou. Eu disse a Julian que achava que era cedo demais. Os olhos de Eli ficaram sem expressão, como se ela fosse chorar. Ele nunca teve a chance. Julia morreu no dia seguinte. A garota de Sugar Beach, o pedido de casamento. Parte do episódio 2 baseado em entrevista com Eli Reiser. Os convidados do casamento, deitados em espreguiçadeiras ao redor da piscina, se bronzeavam ao sol caribenho. Os rapazes tomavam cerveja Piton e as garotas bebericavam rum com frutas e mojitos. Charlotte Brooks, a noiva, chamara 5 amigas para serem suas damas de honra, incluindo Grace e Eli. Todas estavam por volta dos 25 anos, mas em fases diferentes da vida.
Charlotte, professora do ensino fundamental, estava prestes a se casar com seu namorado do ensino médio, com quem namorava desde que se conheceram em Fayetteville. Grace e Ellie estudavam na faculdade de medicina. Outra dama de honra terminava a faculdade de direito e as outras duas trabalhavam em marketing e planejamento de eventos. Daniel Graves era o noivo. Ele também tinha convidado alguns amigos do ensino médio como padrinhos. Como as pessoas do grupo se conheciam havia anos, os pais de várias delas, incluindo Sebald, também compareceram ao evento, encarando a longa viagem até Santa Lúcia. Ellie, onde você vai fazer a residência? Na Duke. Para realizar partos? Ellie sorriu. Sim, obstetrícia e ginecologia. Então, quando eu engravidar, você poderá fazer o parto do nosso bebê. Charlotte deu risada. Muitos mojitos fazendo efeito. Dê-me alguns anos para descobrir o que farei primeiro. Não se preocupe. Charlotte se recostou na espreguiçadeira e cruzou as pernas. Suas sandálias de couro Bottega Veneta cobriam-lhe os pés. Todos nós vamos precisar de alguma prática antes de ter um bebê. Use essas sandálias de $800 na cama e garanto que Daniel vai querer praticar com frequência. O comentário de Elia provocou risadas das outras amigas embriagadas, sentadas ao redor da piscina. Os picos dos pitons, cobertos de vegetação verde e floresta tropical, projetavam-se em cada um dos lados do resort, o Petit Piton ao norte e o Gros Piton ao sul. Eram grandes estruturas vulcânicas gêmeas, e o Sugar Beach Resort ficava bem entre as duas. Vocês vão parar de tirar sarro dos meus sapatos? Eu poderia bancar minha faculdade de medicina com o que você gasta em calçados. Uau, são tão bonitos. Ellie, voltando ao assunto, Daniel e eu estamos juntos desde o colégio. Então, não vamos esperar muito. Sabemos que combinamos. Vocês terminaram o namoro por um tempo, não? Ellie perguntou. Na graduação, Grace encarou Ellie e semicerrou os olhos. Que diabos? Ela balbuciou, levando o copo de mojito aos lábios. Sim, Charlotte confirmou. Mas só por 2 meses. De lá para cá, estamos juntos há quase 10 anos. Claro, é o que eu quero dizer. Ellie deu uma olhada rápida para Grace com um riso contido. Vocês se separaram para conhecer outras pessoas e depois decidiram que nasceram um para o outro. É o melhor jeito de fazer isso. Ter certeza, sabe? A confusão durou 2 meses. Não saí de casa naquele verão. Daniel também não saiu da dele. Nenhum de nós namorou outra pessoa. Apenas demos um tempo e depois voltamos correndo um para o outro. Bem, vocês dois fizeram a coisa certa. Ellie dirigiu mais um rápido sorriso afetado para Grace. Deram um tempo e fizeram muitas coisas. E depois se reencontraram. Sim, Grace interveio. Vocês parecem ótimos juntos. Você, Daniel e seus sapatos escandalosamente caros. Toda a felicidade do mundo para vocês. Sério, Char. Estamos muito felizes pelos dois. Elas brindaram tocando os copos. Então, Ellie vai para a Duke. E você, Grace? Cornell, em Nova York. Neurologia, certo? Neurocirurgia. Uau! Charlotte exclamou. Isso parece tão... Não sei. Pesado. Grace voltou a fitar Ellie. Obstetrícia e ginecologia também são pesados. E bem difíceis. Mas, sim, imagino que seja um desafio. E Julian? Charlotte quis saber. Julian e eu vamos fazer a residência juntos. Que maravilha! Então, quando todas nós estaremos aqui de novo para o seu casamento? Quem sabe? Talvez depois da residência. Grace sugeriu, sorridente. Ellie Reiser encontrara Julia algumas vezes no último ano e meio, desde que ele e Grace começaram a namorar. O casal se conhecera na Índia, após o 2º ano da faculdade, durante o verão, quando Grace e Julian foram para lá realizar trabalho voluntário, um período de 3 semanas ajudando em uma clínica de cirurgia geral em Nova Delhi. Embora Julia estudasse na Universidade de Nova York e Grace na Universidade de Boston, a distância não pareceu prejudicar o relacionamento deles. Grace e Ellie tinham discutido os prós e os contras de um relacionamento sério durante o curso de medicina e que tipo de distrações isso poderia provocar. E também a respeito de como era difícil manter relacionamentos de longa distância. Com delicadeza, Ellie alertou a amiga para ter cuidado ao entrar no decisivo 3º ano da faculdade. 18 meses depois, Grace e Julian estavam firmes e fortes, eram quase inseparáveis e rumavam para uma residência em cirurgia altamente competitiva, onde seriam colocados um contra o outro. No bar da praia com telhado de palha, Ellie mexeu seu mojito, sentada em um banquinho e olhando para a Baía dos Pitons, com o sol alçando sobre a água calma. Julian se aproximou dela. Oi, ele a cumprimentou. Oi, Julian. Ela sorriu. Quase não tive chance de conversar com você nesta viagem. Pois é. Esta é a primeira tarde em que as damas de honra não tiveram que seguir ordens. Acho que Charlotte percebeu que estávamos todas estressadas, chateadas com o fato de que viemos a este belo resort e não tivemos a chance de curtir. Vocês são boas amigas, Julian afirmou. Não tenho contato com mais ninguém do colégio. Sério? Nós somos como uma seita. Verdade. Estou me sentindo meio que um peixe fora d'água. Não seja bobo. Todo mundo te ama. Grace te ama. Então, é bom o suficiente para mim. Julian sorriu-lhe. Obrigado. Por isso quero conversar com você. Ele olhou por sobre o ombro para ter certeza de que Grace não poderia ouvi-lo, e a avistou deitada em uma espreguiçadeira à beira da piscina, tomando sol. Sobre o quê? Julian colocou uma caixinha de joias sobre o balcão de granito e encarou Ellie.
Por um momento, Ellie observou a caixinha e depois perguntou, arrastando as palavras, o que é isso? Vou pedir Grace em casamento. Preciso de sua ajuda para fazer isso. Foi a vez de Ellie olhar para Grace. Em seguida, ela pôs a mão sobre a caixinha e olhou ao redor. Os demais clientes do bar da praia tomavam seus drinks com canudinho e entornavam garrafas de cerveja Piton. Você está brincando, não é, Julian? Brincando? Não. Estou falando muito sério. Vocês acabaram de se conhecer. Julian deu uma risada, naquele seu jeito descontraído, mostrando os dentes perfeitos e o maxilar anguloso. Nós nos conhecemos há 1 ano e meio, Ellie, e nos tornamos inseparáveis desde então. Ellie se curvou para ficar mais próxima dele. Você vai para a faculdade em Nova York e ela em Boston. Isso é o oposto de inseparável. Na realidade, vocês se mantêm separados quase o tempo todo. Temos sido clientes muito bons dos trens da Amtrak. Em descrença, Ellie revirou os olhos. Em todos os nossos fins de semana livres, um de nós viaja. Funciona para a gente. E, no próximo ano, nós dois vamos estar em Nova York. E aí, durante a residência? Sim, será uma nova forma de inseparável. Escute, Julian, estou feliz pelos dois. Mas por que não espera para ver como as coisas rolam antes de se meter em um casamento? Quero dizer, qual é a pressa? Julian decidiu pegar a caixinha com anel de noivado. Ellie abriu mão de segurá-la e ele a recolocou no bolso. Esqueça o que eu lhe pedi. Não, Julian, não foi isso que eu quis dizer. Só quero ter certeza de que ninguém vai se machucar. Como um pedido de casamento poderá machucar Grace? Não sei, Julian. Muita coisa mudou ultimamente. Até o dia da decisão do local da residência, Grace considerava a Universidade da Carolina do Norte e a Duke. Então, ela foi selecionada para fazer a residência em Nova York junto com você. Ela nunca me disse nada a esse respeito, mas tudo bem. Não é da minha conta. No entanto, por quase 4 anos, o plano dela era ir para a Carolina do Norte. Agora, de repente, ela vai ficar em Nova York pelos próximos 7 anos. Quando alguém toma essas grandes decisões sem ponderar bem, às vezes se arrepende mais tarde. Não quero que o mesmo aconteça com seu pedido de casamento. Julian concordou com um gesto de cabeça, voltou a entornar sua cerveja e bebeu o último terço da garrafa em um gole. Nós pensamos muito em tudo isso, na nossa residência e em nos casarmos. Veja, Ellie, Grace e eu conversamos muito quando você não está presente. Sei que é difícil para você imaginar, mas Grace faz coisas na vida dela que não incluem você. Julian pôs a garrafa vazia no balcão. Ah, sim. Cada vez mais, ultimamente. Ao menos, demonstre surpresa quando Grace lhe contar. Julian se virou para partir. Ellie o agarrou pelo pulso. Espere, Julian. Ele voltou atrás. O quê? Sou a melhor amiga dela. Então, só estou trazendo isso à tona para provar algo. Trazendo à tona o quê? Ellie respirou fundo e deu uma olhada em Grace, ainda deitada à beira da piscina. Grace lhe falou sobre Daniel? Me falou o quê? Veja, talvez vocês não se conheçam tão bem quanto você pensa. Capítulo 20. Sexta-feira, 9 de junho de 2017. A semana anterior fora muito produtiva. Ele aprendeu como controlar a cama e abaixá-la até a altura correta. Desse modo, ele podia escorregar a perna para o lado com cuidado e tocar o chão sem sentir muita dor. Então, com o pé no solo e o traseiro na beira do colchão, ele apertava o controle novamente para erguer o leito de volta até a altura original, o que o posicionava de pé de forma eficaz. A partir daí, e com o uso de muletas, ele podia ir ao banheiro. Claro que se aventurar por conta própria era estritamente proibido logo após a cirurgia. Assim, suas ações furtivas sempre aconteciam no meio da noite quando sua bexiga o acordava às 3 da manhã. Chamar as enfermeiras para praticar o jogo da espera não era mais tuna opção. E os ataques de raiva que ele tivera nas últimas 2 semanas vinham esgotando sua energia rapidamente, e ele precisava dela para suas sessões de fisioterapia. Após ter superado a bruma pós-operatória de narcóticos e dor, ele agora estava de olho no fim do jogo, sair daquele buraco. Com esse objetivo em mente, parou de brigar com as enfermeiras. De fato, parou de falar com elas completamente. Ele passava a maior parte do tempo grunhindo, balançando a cabeça e esperando pelas tardes de sexta-feira, quando a equipe do fim de semana aparecia. As enfermeiras dessa equipe eram mais amáveis e gentis que as nazistas que cuidavam daquele lugar durante a semana. Ricky, sua enfermeira da noite, era sua redentora. A missão do meio da noite para a Terra Prometida, que levava quase 1 hora para ser concluída, em conjunto com a sessão dupla de fisioterapia na tarde de sexta-feira, deixava-o esgotado. Ele adormecia assim que o acomodava na cama. Quando abria os olhos na noite de sexta-feira, por um momento acreditava estar novamente no meio da noite. Sua bexiga estava estourando e ele não sabia se teria energia para ir sozinho ao banheiro. Ei, aí está ele, Ricky disse com sua voz agradável. Você está dormindo desde que cheguei. Como está se sentindo? Jason me disse que você teve uma sessão de fisioterapia bem puxada hoje. Ele confirmou. Esse garoto é a segunda vinda de R. Lierman. Quem? Um ator de Nascido para Matar. Você nunca viu o filme? Não. Do que trata? Deixa pra lá. Gus disse. Escute, sinto muito por recebê-la assim,
mas preciso ir ao banheiro agora mesmo. Caso contrário, vou fazer na calça. Sem problema. Você precisa de ajuda com o urinol? Ela indicou o recipiente de plástico que ele detestava. Não me dou bem com essa coisa. Rouba minha dignidade. E, nestas circunstâncias, não me resta muito dela. Ricky sorriu. Então, vamos tirar você da cama. Ele fechou os olhos. Até que enfim é sexta-feira. Muletas ou andador. Posso ajudá-lo a fixar sua prótese, mas levará alguns minutos. Não tenho alguns minutos, e eu ainda não usei essa coisa. Vamos com as muletas. Com a ajuda de Ricky, a viagem de ida e volta entre a cama e o banheiro levou quase 30 minutos. Mas a parada, durante a qual ele aproveitou o luxo facilmente esquecido de urinar de pé e sozinho, valeu o esforço. Quando Gus se reacomodou na cama, a enfermeira perguntou qual era seu nível de dor. 8. Ricky consultou o computador ao lado da cama dele. Você não tomou morfina hoje. Na realidade, não tomou durante toda a semana. Estou tentando fugir dela. Ferra a minha mente. Sou a favor de diminuir gradualmente os analgésicos e há um plano para isso. A retirada abrupta é muito difícil em sua recuperação. Deixe-me aplicar uma dose de morfina em você. Isso o ajudará a passar a noite. Não consigo raciocinar direito com essa coisa. Meu corpo não vale uma merda. Desculpe meu linguajar. Tudo que me resta é a minha mente, e quando me dopam com esse troço, ela também passa a não valer uma merda. E que fique entre nós, mas acho que as enfermeiras do dia de semana são muito liberais em relação à morfina e querem usá-la como um jeito de me calar. A equipe regular e eu não concordamos plenamente. Vamos deixar isso assim. Bastante justo. Que tal tomar metade da sua dose? Só para amenizar a dor. Vai deixá-lo confuso logo após a dose ser aplicada, mas você se restabelecerá mais rápido. Você dormirá melhor esta noite e, de manhã, tomaremos café juntos. Você paga? Não, senhor. O café é por sua conta, mas eu vou servi-lo. Fechado. Gus fez uma careta por causa do incômodo no quadril. Ricky saiu e voltou minutos depois com a bandeja coberta com papel esterilizado branco. Ela ligou a TV. Assista isso. Eu sei que você não gosta de agulhas. Gus passou a assistir a TV. Na tela, uma mulher, parada na frente de um hospital em Nova York, falava para a câmera. Julian Chris tinha apenas mais 2 dias de vida. A polícia de Santa Lúcia disse que, durante toda sua estada em Sugar Beach, Grace planejou cruelmente matar o namorado na mesma noite em que ele pediria em casamento. Ricky ajustou o catéter no braço de Gus e esvaziou a seringa de morfina em sua corrente sanguínea. A queimação em seu quadril derreteu como gelo derramado sobre as brasas de uma fogueira. Gus mantinha os olhos fixos na tela. A mulher deu alguns passos pela calçada com a fachada de vidro do hospital Bellevue atrás. Por quê? Ela perguntou. Por quê? Na realidade, Grace estava apaixonada por outro homem. Porque seu relacionamento com Julian estava andando muito rápido. Porque Grace descobriu que Julian se envolvera com outra mulher. A acusação usou todos esses argumentos durante o julgamento, mas o motivo alegado não foi o que levou à condenação. Uma prova discutível é o que convenceu o júri a dar sua sentença. Vamos nos aprofundar nisso no próximo episódio, examinando mais atentamente a perícia forense que desempenhou papel tão decisivo no julgamento. Você está acompanhando a série? Ricky quis saber. É viciante? Gus forçou os olhos contra o efeito sonífero da morfina e tentou pôr em foco a TV. Uma chamada lampejou na tela, e ele viu uma mulher escalar um caminho densamente arborizado, que o fez lembrar de uma floresta tropical. Ela alcançou um penhasco com vista para o mar. A narração desvaneceu, e Gus não foi capaz de entender as palavras. Mas ele viu o mar e o sol, e devaneou em estar em uma praia, capaz de andar irrestritamente pela areia e mergulhar nas ondas. Cerrou as pálpebras. A água estava fria em sua pele, e o sal incomodava seus olhos, mas parecia maravilhoso ao mesmo tempo. Ele se virou e boiou de costas sem nenhum esforço. Não acho que ela fez isso. Ele achou ter ouvido a enfermeira dizer. Gus grunhiu algo em resposta, mas permaneceu confortavelmente em seu oásis induzido pela morfina, que colocou sob o sol quente do Caribe, boiando sem peso pelo mar, chutando a corrente com as 2 pernas e sem dor.